Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Meus amigos, uma parada agora para falar de um dos mais tradicionais clubes de Campinas, o Clube Concórdia. Você precisa conhecer a sede de campo, ali na estrada para Souzas, com 4 alqueires de área arborizada, 4 piscinas, maior com 1 milhão de litros d'água e uma aquecida para aulas de natação e hidroginástica. E você sabia? O Clube Concórdia tem o maior ginásio de esporte de Campinas. E a academia, então? É de primeiro mundo. E foi montada, sabe por quem? Pelo José Roberto, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. E tem mais. Olha só. Judô, sauna, campos de futebol, quadras de futsal, vôlei, basquete, beach tênis. E tem uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol.
e uma escola de tênis, tudo à disposição do associado. Olha, Concórdia, pela sua própria tradição, é um clube com vários eventos sociais e grandes bandas no seu salão de festas. Seja sócio do Clube Concórdia. Venha fazer parte dessa família que se renova há 154 anos. Entre em contato pelo WhatsApp 19 99698 4579. Calma aí, vou repetir. 99698 4579. E siga as redes sociais do clube. Clube Poliesportivo e Recreativo em Campinas não tem outro. É o Clube Concórdia. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima tarde para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo junto conosco, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. 16 horas 42 minutos. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. É a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola vai rolar na Arena Castelão, no estádio Governador Plácido Aderaldo. Para quem não conhece, a Arena Castelão. Ceará e Ponte Preta. Jogo que vale muito, tanto para a equipe cearense quanto para a equipe da Ponte Preta. E você, lógico, vai curtir as emoções, as informações, os detalhes, junto conosco na nossa querida Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E todo o timaço da Web Rádio Grigo, na qual vou começar a anunciar agora. Vou chamar ele, que vai passar as informações, os detalhes desta partida. Grande Marcão, grande Marcos Cruz, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Grigo, Marcos. Ótima tarde, Anderson. Ótima tarde a todos os amigos que estão acompanhando o canal do Grigo. Estamos aí numa expectativa, né? Fazia tempinho que eu não participava e estou muito feliz de estar aqui de novo, né? Podendo estar aí acompanhando com a rádio, né? Acompanhando com o canal. Mais um jogo de futebol do Campeonato da Série B. Ponte, Ceará e Ponte, lá em Fortaleza. Jogo dificílimo para a Ponte,
né? Mas estamos aí na expectativa, Anderson. Marcão, Ponte Preta, Oi. Ceará, arbitragem, tudo definido? Olha, Anderson, eu vou passar aqui para você, então, o time... Daqui a pouquinho você Daqui passa. a pouquinho. Tá jogo. Daqui a pouquinho você passa, beleza? Vamos lá, vamos girando esse timaço da Web Rádio Grigo, agora é com ele. O nosso ilustríssimo presidente. Seja bem-vindo mais uma vez, Wagner Ferreira. Mais uma jornada esportiva da Grigo, hoje, Ceará e Ponte Preta. Legal, Anderson. Grande abraço a você, ao Marcão, que está conosco nesta jornada esportiva aqui da Web Rádio Grigo. Um jogo interessante que nós vamos transmitir daqui a pouco, a partir das 17 horas, lá do Castelão, em Fortaleza. Esse Ceará e Ponte Preta com objetivos opostos dentro da tabela. O Ceará, que está em 7º lugar, está bem próximo, além de entrar no G4. Então, ele vai fazer de tudo para conseguir a vitória e se aproximar, pelo menos, do 4º colocado, que é o objetivo do Ceará de estar entre os 4 para ter o acesso para a divisão de elite no ano que vem. Já a Ponte Preta, num objetivo diametralmente oposto, né, que no caso é fugir do rebaixamento. A Ponte está aí com 35 pontos, e ameaçada aí por ser ultrapassada, né, por CRB, por Botafogo. Então a Ponte não está numa situação tranquila, não, e vai enfrentar o Ceará com algumas dificuldades na escalação. Daqui a pouco vem aí o Marcão com as escalações oficiais de Ceará e Ponte Preta. Nós vamos então aguardar essas escalações para comentar em cima dos fatos reais do que vão poder realizar Ceará e Ponte Preta, que nós vamos transmitir aqui pelas ondas da Web Rádio Grigo. Anderson. Grande Wagner Ferreira, grande Marcos Cruz. Daqui a pouquinho nós vamos ter convidado também aqui o nosso amigo da Grigo participando, um amigo da nossa Rádio Grigo que curte as nossas jornadas, estará participando conosco dessa jornada esportiva também, dando seus pitacos. Daqui a pouquinho ele estará conosco aqui. Antes, agradecer, logicamente, né, a Life Prev, corretora de seguros e consórcios, ao Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Fique sócio do Clube Concórdia. VIP Canecas Personalizadas. Faça a sua caneca personalizada, a sua camiseta, a sua caneta, né? A VIP Canecas Personalizadas conosco também. Biguá Alimentos. Tem coisa mais saborosa do que você provar produtos da Biguá Alimentos? Ah, difícil, hein? A Eletrolar é tudo em elétrica e hidráulica. Você encontra lá na Eletrolar. E logo, lógico, o IGA Atacados também, que você conhece demais na cidade de Campinas e também Santa Bárbara do Oeste, né? O IGA que nos doou o uniforme da Web Rádio Grigo para nós participarmos dessa Copa IGA Imprensa 2024. Aliás, Vagnão daqui a pouquinho pode até falar dos jogos que teremos neste final de semana. Jogos que acontecem amanhã, lá no André Cruz. Mas... faltam 10 minutinhos. Marcos Cruz, então, vamos lá, vamos passar a escalação de Ponte Preta e Ceará, começando pela equipe mandante, a equipe do técnico Léo Condé, pode ser, Marcão? Marcos Cruz. O Marcos, acho que caiu da nossa transmissão aqui. Vagnão. Eu tenho aqui. Se você... Tem aí, Vagnão? Então, vamos lá, vamos começar com o time do Ceará, o time do Vozão. Escalação. Ceará, 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 Ceará. Muito bem, o Ceará tem como técnico o Léo Condé, um mineiro de 46 anos. Ele definiu o Ceará, tem alguns problemas para montar o time, mas ele escalou então o Bruno Ferreira, que é o goleiro número 24, o lateral direito é o Rafael Ramos, número meia dúzia, a dupla de zaga, João Pedro 3, Davi Ricardo, número 4, e o lateral esquerdo é o Matheus Bahia, camisa 79. O volante do Ceará é o Richardson, número 26. Lourenço é um dos meias, 97. E o Lucas Munhe, que está voltando ao time hoje, camisa 10. Bom jogador esse Lucas Munhe.
No ataque, pela direita, Lucas Rian ou Fagundo Marcelo? É o Fagundo Barceló, é uruguaio, já tem 5 gols pelo Ceará. Ele vai com a camisa 31, portanto. O centroavante é o Ailon, joga com a 11, mas já fez 9 gols pelo Ceará. E o artilheiro do time é o Eric Pulga, camisa 16, já tem 10 gols só atrás do Caio Dantas do Guarani. Então, confirmando o Ceará Sporting Clube. Bruno Ferreira, 94, Rafael Ramos, meia dúzia, João Pedro, 3, Davi Ricardo, 4, Matheus Bahia, 79, Richardson, 26, Lourenço, 97, Lucas Munhe, 10, Facundo Barceló, 31, Ailon, 11, Eric Pulga, 16. Tem aqui no banco o Maicon Cleiton, que é o goleiro, tem o Rai Ramos, Luiz Otávio, Iago, Eric, Jean Irmer, Andrei, tem o Recalde, tem o Facundo Castro, que também é uruguaio, tem o Rafinha e tem o Thalisson. Então é este o time do Ceará, cuja campanha vem aí agora o Anderson Grigoleto, para nós aqui da Web Rádio Grego. Opa, tá aí a escalação da equipe do Vozão, a equipe do Ceará, que ocupa nesse momento a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. 30 pontos ganhos, 13 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 47 gols anotados, 37 gols sofridos, um saldo positivo de 10 gols. O Wagner Ferreira, você falou aí de Facundo, né, na escalação. Na escalação que eu tenho aqui, o Facundo não tá no jogo. Eu não achei o Facundo. Então é o Lucas Rian. Isso. Acho que é o Lucas Rian, Lucas Rian no lugar do Facundo Barceló. Mas deve entrar esse Barceló durante o jogo, hein? Então é o Lucas Rian, ou Ryan, como queiram. Número 77 no ataque do Ceará. Bem lembrado, bem observado, o Anderson. Não, maravilha. É que eu olhei aqui, a hora que você deu a escalação, falei, opa, vamos confirmar já, né? Mas tá aí, essa escalação da equipe do Ceará. Agora, a escalação da Macaquinha Campineira, a escalação do técnico Nelsinho Batista. Vamos lá, Vagnão. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Pois é, essa é a Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista, que vai com novidades na defesa, no meio-campo e no ataque, por que não dizer? Então a Ponte está escalada. Começa a partida contra o Ceará com Pedro Rocha, é o goleiro número 1, Luiz Felipe pela direita, 14, Joilson e Nilson Júnior. Joilson é número 13, Nilson Júnior é o 44 e o João Gabriel é o 20. Vamos dizer, mas quem vai pela direita e quem vai pela esquerda? É um revezamento, né? Você tem acompanhado os jogos da Ponte, uma hora o Luiz Felipe está na esquerda, outra o João Gabriel está lá na direita. Então vamos ver, para começo de partida, o Luiz Felipe deve começar na direita e o João Gabriel na esquerda. Meio campo com o Emerson Santos, número 8, Emerson, número 18, e o Dodô, fazendo o papel do Elvis, que está no banco, né? Dodô com a 7. E no ataque, Iago Dias, número 11, Gabriel Novaes, 35, e o Everton Brito, número 29. Então, o repeteco da Ponte, Pedro Rocha, 1, Luiz Felipe, 14, Joilson, 13, Nilson Júnior, 44, João Gabriel, 20. Emerson Santos, 8, Emerson, 18, Dodô, número 7, Iago Dias, 11, Gabriel Novaes, 35 e Everton Brito, 29. Quer saber quem está no banco? Pois não. Luan é o goleiro reserva, tem o Igor Inocêncio, lateral, tem o Sérgio Rafael, zagueiro, tem o Risso, lateral, Castro, é opção de defesa e meio campo, tem o Hudson, tem o Elvis, todo mundo conhece, tem o Ramon, tem o Renato, tem o Portuga e tem o Matheus Regis, que faz tempo que não está sendo aproveitado pelo Nelsinho Batista nesse time da Ponte. É a macaca, Anderson Grigoleto, e a campanha da Ponte, hein? A campanha da Macaquinha, que nesse momento ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B com 35 pontos ganhos. 9 vitórias, 8 empates, 13 derrotas. A Ponte Preta mexeu, né,
colocou a bola nos fundos da rede 32 vezes e tomou 40 gols, um saldo negativo aí de 8 gols. Wagner Ferreira, a arbitragem da partida então. Olha, quem vai apitar esse jogo? Aliás, o trio é do Tocantins. O árbitro central é o Alisson Sidney Furtado. Ele é professor de educação física, tem 37 anos. O assistente número 1 é o Fábio Pereira, tem 45 anos, ele é de Araguantins e é diretor de esportes na prefeitura local. O assistente número 2 é o Cipriano da Silva Souza. Ele tem uma empresa de esportes, de eventos esportivos, chama CS Esportes, na cidade de Guaraí. Então está aí o trio de arbitragem, o Alisson Sidney Furtado, o árbitro central, Fábio Pereira, um dos assistentes, e o Cipriano da Silva Souza, o assistente de número 2. Marcão tá na área, Marcão. Marcos Cruz. E no Nacional, hein? Hino Nacional Brasileiro sendo executado nesse momento na Arena Castelão. Aliás, hino esse que acabou nesse momento, né, Wagner Ferreira? Acabou de ser executado nesse momento na Arena Castelão. O Marcão nos ouve, Marcos? Marcão, acho que não... Olá. Opa, tá na área então, Marcão. Manda lá. Tudo bem aí comigo? Tivemos um probleminha aí, né, Marcão? Tivemos um probleminha aqui, Anderson, mas acho que dá para tocar o barco aqui. Maravilha. E hoje nós teremos aí você acompanhando a nossa jornada esportiva da Grigo. Vá mandando a sua mensagem, assim como Cláudio Carmona. Olha aí, Cláudio Carmona. Ponte Preta, deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Ponte Preta perder hoje, ele quebra tudo. Não, Cláudio, calma o coração, Cláudio. Mário Júnior, boa tarde a todos da equipe. Grande transmissão, abraço em todos, sempre acompanhando o grande Marião, sempre acompanhando mesmo. Fábio Almeida, boa tarde, Grigo. Jogo difícil, o empate já está ótimo. O Fabião que quase participou de nossa jornada esportiva hoje, hein? Olha o Catita aí também. Boa tarde, grande Catita. Luan Lopes. Luan Lopes está fazendo a propagandinha dele aqui, né? Mas tá bom, tá junto conosco aqui também, o Luan Lopes. E hoje, um modo especial. Na nossa jornada, nós vamos tentar colocar todas as jornadas, um amigo convidado, um amigo que participa das nossas jornadas, e hoje é ele. Grande Mário Eduardo, o grande Marião. Tudo bem com você, Mário? Seja muito bem-vindo à nossa jornada esportiva da Grigo, muito bem-vindo à nossa Rádio Grigo em si. O Mário, que é ponte pretano e vai participar dessa nossa jornada, dando os pitacos dele, né? Marião, muito boa tarde para você, viu? Legal demais ter você conosco. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, equipe. Vamos ver se a nossa macaquinha hoje consegue mais uma vitória. Precisamos, com urgência, para poder sair dessa zona de perigo. Vamos torcer para o time jogar bem novamente e quem sabe a gente venha com os 3 pontos. Exatamente, Marião. O Marião vai estar participando junto conosco. E eu vou falar, enquanto não começa, lembrando que as equipes já no gramado, a equipe da Ponte Preta com seu uniforme tradicional branco, né? Camisa, shorts, meiões brancos com a sua faixa transversal preta, camisa linda da macaquinha. E a equipe do Ceará com o uniforme todo na cor preta, né? Camisa, shorts, meiões, todo preto. A arbitragem, camisas e meiões amarelos, shorts amarelos. Wagner Ferreira, a sua expectativa de Ceará e Ponte Preta, daqui a pouquinho a bola rolando lá na Arena Castelão. Não precisa ser nenhum gênio, né, para chegar a uma conclusão de que o Ceará é favorito para conseguir um resultado positivo. Joga na sua casa, diante de mais de 20 mil torcedores no Castelão, tem seus objetivos traçados, né, de encostar no bloco de cima do Campeonato Brasileiro, enquanto que a Ponte tem um objetivo diametralmente inverso, né? Ela luta para fugir do rebaixamento, como disse o Marião há pouco aqui na Jornada Esportiva do Web Grego. Então a Ponte corre o risco, inclusive, de, na próxima rodada ou nas próximas, de entrar na zona de rebaixamento ou pelo menos ficar ali beirando, porque tem o CRB na cola dela, tem o Botafogo também. Então, realmente é importante que a Ponte traga pontos desta partida contra o Ceará, que vai começar já com a transmissão aqui do Anderson Grigoleto, pelas ondas da Web Rádio Grigo. Eu só vou, o narrador aqui, ele não é daltônico, né? Mas quando ele falou que a
O uniforme da equipe do Ceará é todo preto. Esquece, apaga, passa uma borracha, que o uniforme do Ceará, ele tem uma cor aí, meio, vamos dizer assim, meio roxo, né? Um azulado, meio roxo, né? É roxo isso daí, não, Marcos Cruz? É roxo, hein, Anderson? É um roxo, realmente. Roxo CETEC, viu? Chama isso aí. Roxo CETEC, tá aí. Roxo CETEC. Quase tudo pronto. Credo. Tá aí. Nesse momento, o Alisson Sidney Furtado, árbitro da partida, árbitro de Tocantins, aliás, os seus 2 auxiliares também de Tocantins, né? Prestando 1 minuto de silêncio na Arena Castelão. A Arena Castelão tem um bom público, mas não tá cheio, apesar que, né, para encher lá tem que ter muita gente, mas bom público, mas não lotado. Chance da Macaquinha, quem sabe repetir aí o primeiro turno. Venceu por 3-1 no Majestoso e vai correr atrás do prejuízo. A bola começa com a equipe da Ponte Preta nesse primeiro tempo. Se você olhar na sua telinha, a Ponte está no seu lado direito, a equipe do Ceará do lado esquerdo. O árbitro vai apitar início da partida. A gente vai curtir as emoções junto com você aqui na nossa jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Apita o árbitro! Se ele apitou, mais uma partida de futebol começou. E você vai curtir tudo, detalhe por detalhe, todas as emoções, conosco, aqui, na sua. Rádio dos amigos. Comigo, Anderson Gringoleto, a voz da emoção. e todo o timaço da Web Rádio Grigo, Wagner Ferreira, Marcos Cruz e também o nosso convidado especial, Mário Eduardo, grande Marão. E a Ponte Preta tenta chegar no campo de ataque pelo lado direito com o Iago Dias, fez a falta no jogador da equipe do Ceará, o João Pedro, caiu, fez a falta, é falta para a equipe do Ceará fazer a cobrança. Já bateu, sai trabalhando pelo setor defensivo a equipe do Ceará. Bola com o jogador que é o Matheus Bahia devolve a bola com o João Pedro trabalhando lá do lado direito, campo defensivo da equipe do Ceará. Toca a bola para dentro da grande área, agora sim é o zagueirão João Pedro, ali na meia-lua, vai trabalhando a equipe do Ceará, chega o Gabriel Novaes timidamente para fazer aquela pressão, a equipe do Ceará vai tocando bola no setor defensivo, e você vai mandando a sua mensagem aqui na nossa jornada esportiva da Grigo, vai concorrer ao final da nossa jornada a um boné bacana demais. Olha aqui, ó, é esse boné aqui, ó, boné da Web Rádio Grigo, você vai concorrer a esse boné no final da nossa jornada. E a equipe do Ceará trabalhando no meio de campo, bola com o Lucas Rubio, faz o lançamento aqui para o lado direito, quem recebeu foi o Lucas Cian, chutou, mas estava anotado. Impedimento de ataque da equipe do Vozão, é isso mesmo, Marcão? É isso aí, Anderson. O primeiro impedimento do jogo é da equipe do Ceará, né? O retorno de bola para a Ponte Preta. E você curtindo a nossa jornada, a Rádio Grigo, a Rádio Grigo, que é a Rádio dos Amigos. Atenção você que tem salão de beleza, aparelhos, secadores de cabelo, chapinhas e máquinas de corte. A Eletrolar tem peças, acessórios e faz a manutenção de todo esse seu equipamento com rapidez e garantia. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. Tá aí a Eletrolar, um abração pra galera da Eletrolar, representada aqui pelo Wagner Ferreira. A Ponte Preta tenta chegar no campo de ataque, caiu, pediu falta, mandou continuar, sai jogando, chega. Nilson Júnior coloca a bola para fora, lateral para a equipe do Ceará fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança o Rafael Ramos, ele já toca mais atrás com o João Pedro. João Pedro faz o domínio, vai virando a bola com o jogador que é o David Ricardo ou Davi Ricardo, Wagner Ferreira? É para mim, Davi Ricardo. Então, o presidente falou, tá falado, é Davi Ricardo, vai trabalhando a equipe do Ceará, já recebeu ali o Richardson no meio de campo, de perna direita, faz o lançamento aqui pro lado direito, mata bonito a bola, o jogador o Lucas Cian, tá passando, o Rafael Ramos recebeu, devolveu a bola pro Lucas Cian dentro da grande área, bateu a bola, explode em cima do Emerson Santos, vai sobrando lá com o Matheus Bahia, pelo lado canhoto, levou da linha de fundo, bem a marcação do Joilson, a bola bateu em cima do Matheus Bahia, saiu, é tiro de meta para o Pedro Rocha fazer a cobrança. Primeira chegada, timidamente, mas chegou, né, Marcos, da equipe do Ceará. Verdade, chegou pela direita, né?
E a Ponte, a zaga ali da Ponte, a gente já deu para perceber que tá meio desencontrando já, né, Anderson? O atacante cearense ali estava na direita, praticamente livre para fazer o lançamento para a área. Agora o Richardson caiu, sofreu falta, é falta para a equipe do Ceará, setor defensivo, sai jogando com o João Pedro. João Pedro vai virando a bola com o Rafael Ramos recebeu, tem a marcação do Dodô em cima dele, ele toca a bola na frente, era para o Lucas Mugni, chegou o Nilson Júnior. Fez a falta, era o Ailon. O Ailon caiu ali, o Nilson Júnior fez a falta para a equipe do Ceará, já campo de ataque na meia direita, Marcos Cruz. Falta para o Ceará, uma bola aí que pode até já levar algum perigo. Lembrando que o Eric Pulga, né? O Eric Pulga é o vice-artilheiro, tá atrás do Caio Dantas. Eric Pulga tem 10 gols anotados nesse campeonato brasileiro da Série B. Tem que tomar cuidado com o número 16, aliás, com a equipe toda do técnico Léo Condé, a equipe do Ceará. Comecinho de jogo, Arena Castelão, 0 Ceará, 0 também Ponte Preta, Mário Eduardo. Mário Eduardo, não, eu vou chamá-lo de Maíta, é assim que a gente conhece o Marião. Maíta, e aí, tá gostando desse comecinho da Ponte? O que você tá achando do jogo? O comecinho parece que tá bem, eu tô achando que tá meio truncado o jogo, né, muita faltinha, né, a Ponte precisa ficar mais esperta, não dá muito espaço pro time do Ceará, não. Tem que encostar um pouquinho mais, fazer uma marcação mais firme aí. E lá vem descendo o Lucas Mugni, pega a bola, recuperou o Ian Dias, o Iago Dias, né? A bola com o Dodô, faz a finta em cima do Ailon, vai virando, a bola passou. Que toque de bola agora, a equipe da Ponte Preta vem descendo pelo lado direito, era com o Luiz Felipe, o toque do Matheus Bahia, a bola saiu, é lateral para a equipe da Ponte. Lado direito, campo de ataque, tá lá o Luiz Felipe para fazer a cobrança. Nelsinho Batista orientando ali na sua área técnica a equipe Ponte Pretana. Tá o Everton Brito, ele apareceu, a bola prefere jogando ali pro Gabriel Novaes dentro da grande área. O David tá na marcação, tocou a bola para fora, desviou no Gabriel Novaes, saiu, é tiro de meta pro goleirão Bruno Ferreira fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Na Live Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira já vem com análise desse comecinho de jogo. Por enquanto, 6 minutinhos jogados. Primeiro tempo de jogo na Arena Castelão. Tá 0 pro Ceará, 0 também para Ponte Preta. É a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E olha aí, a equipe da Ponte Preta vem descendo com Iago Dias. Iago Dias parou, vai levando lá pelo lado direito, ninguém encosta, ele vai levando para a linha de fundo, chega no carrinho, faz o cruzamento, tira o Davi Ricardo. Tirou providencialmente o zagueirão e a equipe do Ceará vem descendo no contra-ataque agora. Bola lançada. Ô, Lucas Ian! O Gasparzinho deu um rodo no Lucas Ian. Olha aí, ó. Não deu bom para você, hein, Lucas Ian? Caiu absolutamente sozinho, né, Marcos Cruz? É verdade, Anderson. Foi naquele lance de que o Ceará foi sair jogando, deu uma bola de graça para a Ponte ali, e quase que a Ponte toma o contra-ataque, né? O detalhe, né? A Ponte realmente precisa ficar mais atenta a essa marcação. O Ceará pode levar perigo nesses contra-ataques, aí quando a Ponte se aventura e ir para o ataque, né? E agora o Joilson faz uma falta ali, quase na linha aqui de videogramado. Os pendurados na Ponte que estão jogando nesse momento é o Luiz Felipe, Emerson Santos, o número 8, e o Gabriel Novaes. Tem o Sérgio Rafael, tem o Risso, tem outros jogadores, mas não estão nesse time titular. Lembrando que o próximo jogo da Macaquinha é o derby número 208, derby Campineiro. Aliás, Rádio Grigo estará nessa, hein? Estará nessa lá no estádio Moisés Lucarelli e vai trazer prêmios para você, hein? Boné, bola de futebol. Vamos ter vários prêmios para você que participar da nossa jornada. E lá vem descendo agora o Lucas Cian, invadiu a grande área, fez o cruzamento, tira Joilson! O corte providencial do zagueirão da Ponte Preta numa chegada da equipe do Ceará. A bola saiu em escanteio para a equipe do Ceará. Primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio da equipe do Ceará. Vai fazer a cobrança aqui pelo lado direito. Campo de ataque, bola canhotinha. Vai vir bola na área do goleirão Pedro Rocha. Tá autorizado. Pedro Rocha ameaçou sair, não saiu. Tira Luiz Felipe.
A bola sai mais uma vez, é lateral. Lateral não, é escanteio, segundo escanteio da equipe do Ceará seguido, Wagner. O Wagner não, Marcão. Pressão do Ceará agora, né? Segundo escanteio seguido. E vamos ver o que vai acontecer nesse lance aí. É o Lourenço, capitão da equipe do Ceará, tá na bola de perna direita, faz o lançamento para dentro da grande área, bateu fechado, tira a zaga da Ponte Preta, vai sobrando com o Richardson, vai levando lá pelo lado canhoto, tentou dar uma canhada de presente pro jogador da Ponte Preta, que é o Everton Brito, rola na frente com o Iago Dias, tentou fazer a finta, o auxiliar ali, o número 2, o Cipriano, deu lateral para a equipe do Ceará, já bateu, sai jogando a equipe do Ceará com o Davi Ramos, ele ali no círculo central, faz o break, toca do ladinho, a bola com o Lourenço de perna direita, faz o lançamento, tá buscando o Ailon dentro da grande área, parou, emendou, bateu, inacreditável! Pedro Rocha, sensacional, numa bordoada de canhota do Ailon, salva a equipe da Ponte Preta, já bateu o escanteio, a equipe do Ceará vem descendo, falta para a equipe do Ceará. Foi derrubado o Lucas Cian, Marcos Cruz, que defesaça, a equipe do Ceará vai fazendo nesse momento uma blitz na equipe ponte pretana. Blitz total agora, Anderson, o time do Ceará partiu para cima e tá apertando, grande defesa do Pedro Rocha, né? E tá difícil para a Ponte esse momento do jogo. Volta para a equipe do Ceará fazer a cobrança. Quem tá na bola é o Lucas Mugni. Vai fazer a cobrança, vai fazer o levantamento para dentro da grande área, de pé na canhota. Ele conversa ali, tá autorizado, agora sim vai fazer a cobrança. Tá demorando pro árbitro autorizar, hein? Agora sim, Lucas Mugni faz o cruzamento, tira mais uma vez quem tava lá, o Gabriel Novaes. É o quarto escanteio da equipe do Ceará. Marcos Cruz. Vai na base da pressão o Ceará agora, né? A Ponte precisa realmente ter uma melhor estabilidade aí na defesa, tá se segurando, né? Tá se salvando como pode aí. E vem bola pra área, né, Anderson? E é mais um escanteio. Lucas Mugni bateu, Gabriel Novaes tirou, já vai o Lucas Mugni, faz o cruzamento de perna canhota, tira Pedro Rocha. A bola sobra com o Richardson, bateu, tira o Nilson Júnior de cabeça. Vai sobrando desse lado aqui com o jogador que é o Rafael Ramos. Rafael Ramos toca a bola com o jogador que é o Lucas Cian, vem a marcação do Emerson em cima dele, ele recua. Lá no centro do gramado, no círculo central, a bola com o Richardson. Ele vai levando, faz a finta, caiu na frente dele, estava o árbitro Alisson. Marcou a falta para a equipe do Ceará. Wagner Ferreira, 11 minutinhos, mais uma falta para o Ceará. Ceará melhor na partida, correto? É normal que isso acontecesse. O Ceará jogando em casa, diante do seu torcedor, tem a posse de bola, dá uma blitz na Ponte Preta e a Ponte vai se sustentando. Há uma dúvida aí com relação ao comportamento da dupla de zaga, como o Marcão já disse, né? Uma dupla nova que não está se entendendo muito bem, mas por enquanto está suportando, está tirando todos os ataques do Ceará. O Ceará já criou 5 escanteios contra nenhum da Ponte. Então, é importante que a Ponte sustente esses ataques do Ceará nesses primeiros momentos do jogo, porque aí vai complicando para o time da casa, mas a situação realmente é complicada. E tem um detalhe, né, Anderson? Bola para o Matheus Bahia, de perna canhota, faz o cruzamento, tira Nilson Júnior de cabeça, tira mais uma vez, a bola subiu, sobe o Luiz Felipe de cabeça mais uma vez. Pode falar, Wagner, por gentileza. Só para pedir para o Marião, né, tirar esse som de fundo aí que complica um pouquinho para a transmissão da Web Rádio Grego, né? Tem um fundinho mesmo, né, vindo aí. Eu não sei se é o Marião, se é o Marcão. Um dos dois está com o som ligado aí, né? Mas já resolveu. Vem descendo a equipe da Ponte. Bola com o Dodô, pedalou, entrou dentro da grande área. Mais com o Brito atrás, toca pro Gabriel Novaes. Rouba o Lourenço. Melhorou sim, Marião. Sensacional. Já aproveita aí, Marião. Vamos aí, 12 minutinhos. Ceará melhor na partida, correto? Correto. Jogando em casa, fazendo pressão, né? Vamos ver a Ponte. Tem que aguentar pelo menos aí seus 15, 20 primeiros minutos aí, né? E depois tentar fazer o jogo dela. É que eu falo, apertar mais a marcação. Não dá todo espaço pro time do Ceará, não. Vamos lá, Ponte.
Tá aí Pedro Rocha trabalhando dentro da grande área com o pé direito, ele para, pisa na bola, espera a chegada de alguém, ele joga lá, do lado direito a bola com o Joilson, sai jogando a Ponte Preta com o Luiz Felipe, devolve a bola com o Pedro Rocha, dentro da grande área, a Ponte Preta vai trabalhando no setor defensivo, ele joga com o Nilson Júnior agora, vem a marcação do Lucas Cian, ele bate de perna direita, na frente, sobe de cabeça o Lourenço. Sobe também ali o jogador que é o Emerson, o Gabriel Novaes recebeu, toca com o Emerson Santos, já vai virando aqui com o João Gabriel, devolve a bola com o Emerson Santos, já no campo de ataque, faz o lançamento pro Iago Dias, lá ali, matou bonito o zagueirão João Pedro, bate prensado no Iago Dias, o Iago Dias tá pedindo lateral e o árbitro deu lateral para a equipe da Macaca, né, Marcão? Exatamente, Anderson. 44 da temporada, o calendário menor. Lateral para Macaca, lado direito, campo de ataque, tá ali o João Gabriel para fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança, ele pede para a galera se mexer, toca dentro da grande área, mata no peito, Iago Dias foi empurrado, pediu a falta, a bola sobrando com o Dodô, tenta dar uma lambreta, bem ali na linha de fundo, a bola saiu em escanteio em lateral. Acho que deu escanteio para Ponte Preta, hein? Aliás, ou foi mão? O árbitro acho que acabou dando apenas escanteio. É, escanteio mesmo, o primeiro escanteio da equipe da Macaquinha. Primeiro escanteio que o Dodô vai fazer levantamento para dentro da grande área. O Dodô está na ponta esquerda, campo de ataque, vai bater de perna direita. 14 minutinhos, estamos indo a 15 desse primeiro tempo. Quem sabe o primeiro gol da Macaquinha? O Dodô está aguardando o árbitro autorizado, tá autorizado, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira a zaga, subiu ali o Nilson Júnior, quase pega a bola, sai. Em mais um escanteio para a Ponte Preta fazer a cobrança agora do lado direito. Campo de ataque da Ponte Preta, vai caminhando lá o Dodô. Quase que o Nilson Júnior acerta essa cabeçada, Marcos Cruz. É verdade, hein? Olha aí, a Ponte chegando pela primeira vez, né? Aí o segundo escanteio consecutivo e vamos equilibrar esse jogo, né? Mas realmente bateu aqui atrás, né? Se apoiar do Dodô. Vamos lá. Escanteio para a equipe da Ponte Preta. Dodô de perna direita faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça ali o Gabriel Novaes. Vai recuperando a posse de bola o Ceará. Sai jogando pelo lado direito a equipe do Ceará. Chegou ali, fez a falta. Não, o árbitro deu falta. Falta do Joilson no setor defensivo em cima do Lucas Cian. Falta para a equipe do Ceará. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 16 minutos, primeiro tempo, é a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, é Arena Castelão, o placar está assim, ó. 0. Também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva. 0-0, você mande a sua mensagem, você vai estar concorrendo a um boné bacana demais da nossa Web Rádio Grigo. Vai mandando a sua mensagem, vai deixando aí o seu recado e você vai estar concorrendo a um boné da Rádio Grigo. Aliás, vários amigos aí, né, comigo por aí. Seja igual eles, é só mandar uma mensagem aqui e a gente faz o sorteio no final. Tenta chegar a Ponte Preta no campo de ataque, Lucas Mugni mata no peito, dá um chutão de perna canhota, lá na frente vem o Eric Pulga, chega também o Luiz Felipe, leva melhor o Luiz Felipe, sai jogando no setor defensivo, lado direito, faz o lançamento no peito, Iago Dias toca a bola com o Dodô, caiu, o juiz marcou falta para a equipe da Ponte Preta, já campo de ataque. Tá caído o Dodô lá, é falta para Ponte Preta. Marcos Cruz, tá escutando a gente, Marcão? Tá ouvindo? Tá me ouvindo aí, Anderson? Tá ouvindo? Tô ouvindo, agora sim. Oi, Anderson. Tá me ouvindo, Anderson? Não nos ouve direito, né? Eu tô. Então, beleza, então. Uma falta para a Ponte aí, falta no campo de ataque. Vamos ver como vai ser o aproveitamento desse lance, hein? Tá ali, Dodô, o homem das bolas paradas quando o Elvis não está em campo. Dodô tá ali, da intermediária, perna direita, faz o lançamento para dentro da grande área, tá buscando o Nilson Júnior, tocou de cabeça, desvia na zaga da equipe do Ceará. É mais um escanteio para Ponte Preta, é o terceiro escanteio da Ponte na partida. 8º do jogo, terceiro da equipe da Macaca. Lado esquerdo, campo de ataque, vai caminhando o Dodô, vai colocar a bola na área da equipe do Ceará. O goleirão Bruno Ferreira está orientando a sua zagueirada do Ceará também, todos atentos
E o cruzamento do Dodô vai vir, de pé na direita. O árbitro está conversando com a galera ali, autoriza o Dodô, vai partir de pé na direita, vai fazer o lançamento para dentro da grande área da equipe do Ceará. Ele bate, faz o cruzamento. Bruno Ferreira dá um soco na bola. Vai chegando aqui na marcação. O jogador que é o João Gabriel caiu, o juiz marcou falta. Falta do Lucas Cian em cima do João Gabriel. Falta para Ponte Preta. Lá do canhoto, campo de ataque. O Dodô, mais uma vez, vai colocar essa... Não, ele está dando apenas lateral. Eu achei que ele tinha marcado falta. Ó. O Wagner Ferreira, ele deu apenas lateral para Ponte Preta. Pois é. Pela indicação do árbitro, dá a impressão que ele tinha marcado a falta. Mas no fim, falta de ser mais explícito, né, o árbitro. Aí deu a remessa manual para o time da Ponte. Já foi cobrado, tenta sair o Lucas Cian. Dá um toquinho na bola, a equipe do Ceará vem descendo com o Ailon. Vem a marcação do Emerson em cima dele. O Ailon parou, chegou, Nilson Júnior. Dá um toque na bola, a bola sai em lateral para a equipe do Ceará, campo de ataque. Vai lá, o Ailon pega a bola, vai esperar a chegada, né? Vai esperar a chegada ali do Rafael Ramos. Já bateu. Toca a bola com o Lourenço, devolve a bola com o Rafael Ramos. Rafael Ramos trabalha, vem a marcação do Gabriel Novaes em cima dele, ele recua. A bola lá no setor defensivo com o João Pedro. Já toca no centro, perto do círculo central, a bola com o Davi Ramos. Vai virando com o Matheus Bahia. Matheus Bahia recebe, joga para o lado direito com o João Pedro. A equipe do Ceará ainda no setor defensivo. Ultrapassa a linha aqui, divide o gramado. Faz o lançamento para o Lucas Cian, subiu de cabeça. Olha aí, a equipe do Ceará caiu, pediu o pênalti. O árbitro manda continuar. João Gabriel, ele olhou o Lucas Cian fazer a matada da bola. Depois ele deu um totozinho. Não foi nada, né, Wagner? Nada. Jogada absolutamente normal. E a Ponte está chegando na bola parada, né, Anderson? Você já viu que 3 escanteios já criados, com cobrança de escanteio, que a zaga do Ceará se complicou. Então a Ponte está no sistema reativo e assim pode chegar a complicar para o time da casa. E vem mais uma vez bola com Everton Brito, toca do ladinho com o Dodô, vem virando aqui pro lado canhoto, Gabriel Novaes recebeu a bola, a equipe da Ponte trabalhando pelo setor ofensivo, Gabriel Novaes dá um break, espera o João Gabriel chegar, João Gabriel toca meio esquisito pro Dodô, toca de calcanhar a bola pro Gabriel Novaes, ele toca mais na frente, vem descendo, o Everton Brito tocou com o Dodô, caiu, escorregou no chão, o árbitro marcou falta de ataque, falta do Dodô. Já bateu a equipe do Ceará, tá com pressa, hein? Lucas Mugni sai jogando com o Matheus Bahia, lá pelo lado canhoto, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem caminhando, tem espaço para descer, devolve a bola com o Lucas Mugni, faz o lançamento para dentro da grande área, chega de cabeça o João Gabriel, intercepta a jogada e coloca em escanteio para a equipe do Ceará. Mais um escanteio, meia dúzia, hein, Marcos Cruz? Mais um escanteio, descida lá pela esquerda do time do Ceará, né? Bola para a área da Ponte, escanteio para o Ceará. É escanteio, vai bater o Lourenço, capitão da equipe, ele coloca a bola ali na marca de escanteio, vai fazer o levantamento de pé na canhota para dentro da grande área do goleirão Pedro Rocha. Tá, o famoso forfé ali na pequena área, ele sai jogando curtinho, bola devolvida, vai fazer o arremate, bateu pro gol e entrou! Era pro Lucas Cian. Muito interessante essas coisas. Gol! Gol! Ceará! Lucas Mugni, camisa número 10. Quando eram jogados 22 minutos desse primeiro tempo, ele bateu o escanteio curtinho, a bola voltou para ele, ele entrou dentro da bola, passou naquele monte de jogadores, foi morrer do lado direito do Pedro Rocha que pulou, mas não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo do gol. Abre o placar a equipe do Ceará. Lucas Mugni, camisa número 10. 1 para o Ceará, 0 para a Macaca. Torcedor do Vozão, pode pular, pode cantar, pode vibrar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Ceará. Marcos Cruz, 1 para o Ceará, 0 para a Ponte Preta.
A falha gritante da defesa da Ponte, né, no seu lado esquerdo ali, né? Foi batido o escanteio. Inclusive, eu ia comentar, será que na evolução de bola ele não podia estar impedido, né? Mas não estava, né? Mas sozinho, né? Foi um lance que bateu o escanteio, foi receber a bola e chutou, ninguém chegou. 1-0 Ceará. 1-0 pro Ceará, Wagner Ferreira. O Ceará começou melhor, a Ponte chegou ali a igualar a partida, mas mais uma bobeira aí, a bola acabou entrando, 1-0 pro Vozão. A impressão que ficou é que o goleiro da Ponte foi atrasado para a bola, não conseguiu fazer a defesa, mas a favor dele, teve um zagueiro da Ponte que tentou botar o pé na bola, estava na frente do goleiro, então para mim ele até foi surpreendido por isso, então não vou colocar toda a culpa do gol do Ceará em cima do Pedro Rocha, não. É como o Marcão disse aí, houve uma falha de marcação, liberdade pro Lucas Mugni finalizar, e a bola entrou no cantinho. Então, um gol normal, chegou a ser avaliado aí pelo VAR, mas tudo normal, e tá aí o Ceará na frente, 1-0. Aí, 1-0 pro Ceará. O Ceará com esse golzinho aí, ó, vai subindo para a 5ª posição, hein? 48 pontos, vai chegando a equipe do Vozão nesse momento no Campeonato Brasileiro, mas tem muita bola para rolar ainda. A Ponte Preta trabalhando do lado direito, Luiz Felipe faz o lançamento lá na frente, Thiago Dias mata no peito, coloca no chão, já toca com Everton Brito, faz o retorno, tenta sair jogando, o Luiz Felipe tenta rouba a bola, o Eric Puga sai jogando com o Matheus Bahia, tentou tocar ali a bola pro Lucas Mugni, o Emerson roubou, toca com o Joilson de perna direita, dá um chutão lá na frente, subiu de cabeça o Davi Ramos, vai ficando com o Matheus Bahia. Lá do lado canhoto, campo defensivo, ele chuta na frente, chega o Luiz Felipe, tenta fazer a roubada de bola em cima do Lucas Mugni, e conseguiu, hein? Bola com Everton Brito, com o Dodô toca do lado com Gabriel Novaes toca mais atrás com Emerson Santos, recua ali no círculo central com o Nilson Júnior, faz o domínio de perna canhota, sai jogando com o Emerson, chega a marcação dele, do Ailon, ele vai virando lá para a direita com o Luiz Felipe, devolve a bola com o Emerson de perna direita, faz o cruzamento, a bola explode em cima do Richardson, vai saindo a lateral para a equipe da Ponte. Lado direito, campo de ataque, Cervejeiros, Ceará Chopp. A torcida do Vozão gosta daquela de molhar as palavras, pelo jeito, né? Tá ali também os cachaceiros. Coisa de louco, hein? Haja cena pro pessoal lá de Fortaleza também, né? O calor que faz em Fortaleza tem mais é que tomar aquela geladinha mesmo. Aquela geladinha trabalhando com o jogador que é o Joilson joga no campo de ataque, joga no círculo central a bola com o Emerson vai virando para canhotinha, João Gabriel faz o domínio, vem a marcação do Lucas Ian em cima dele, ele achou o Emerson, devolve a bola com o João Gabriel, mais à frente era pro Gabriel Novaes. O passe errado do João Gabriel, a bola saiu, é lateral para a equipe do Ceará. Mário, você falou que se a Ponte, né, conseguiu segurar até os 20 minutinhos, a Ponte Preta ia se dar bem, mas tomou o gol aos 22. Uma falha ali da defesa, né? Deu espaço pro rapazinho lá bater no gol. E eu acho que o Pedro Rocha deu uma falhada, hein? Essa bola para mim era defensável. Por mais que tinha gente ali na frente, eu acho que deu uma falhada aí. Mas a Ponte precisa melhorar ainda. Deu uma melhoradinha, né? Mas precisa apertar mais a marcação. Tem muito espaço para o time do Ceará. Tá? E estamos errando muito passe de bola também. Tá incrível. Errando passe fáceis. Fala, Wagner Ferreira. Você chamou? Não, você fez uma menção, né, que das faixas da torcida do Ceará, cachaceiros, chope, não sei das quantas, aí aparece a publicidade estática ali, caninha, como é que é? Aquela cachaça lá, como é que chama mesmo? Pitu. É para completar. E a Ponte Preta tenta sair jogando, bola com o Dodô, devolve a bola com o Emerson Santos, fez o domínio, parou, tá passando lá no lado direito, o jogador que é o Luiz Felipe, ele recebeu, tenta cegar, puxou dentro da grande área, faz o levantamento, a bola passa, tira ali o Rafael Ramos, vem aqui receber a bola, o Lucas Ian dá um chute, a bola explode no João Gabriel, sai em tiro de meta para a equipe do Vozão.
Vá mandando a sua mensagem aqui, vai participando conosco. Olha aqui, Carlos Zanqueta, grande Lemão. Boa tarde ao pessoal que mais cresce no Brasil, hein? Tô voltando, eu e toda a trupe. Isso daí, Lemão. Lemão tá voltando, né, a participar das nossas jornadas, provavelmente já na próxima segunda-feira, lá no Brinco de Ouro. Guarani, CRB, o Lemão Zanqueta, junto com o Nestor, junto com o Mudinho, junto com o Diógenes, o Fanho, a galera toda. Mas a equipe do Ceará vem descendo de novo, chega, intercepta a jogada, Emerson Santos tenta sair jogando com o Gabriel Novaes, a bola sai, lateral para a equipe do Ceará. Rafael Ramos já bateu, toca mais atrás a bola com o jogador que é o Lourenço. Lourenço recebeu, tem o Richardson do seu lado, ele prefere jogar ali no círculo central. Bola com o Davi Ricardo, vai virando para a canhotinha com Matheus Bahia, já recebeu ali o Lucas Mugni, interceptou a jogada, o Luiz Felipe, sai jogando o Everton Brito, toca com o Dodô, recebe Everton Brito, vai fazer o lançamento, ele prefere jogar aqui na canhotinha com o João Gabriel, ultrapassou ali aquele vídeo gramado, chega Lucas Cian, na bola, rouba, sai na moral agora, o Rafael Ramos, toca na frente, bola com o Ailon, marcação do Nilson Júnior, olha onde o Nilson Júnior veio marcar o Ailon, hein? Na linha aqui de vídeo gramado. Bola com o Lourenço, vai virando com o Davi Ricardo, joga do ladinho com o Matheus Bahia, devolve a bola com o Davi Ricardo. Olha o Ronaldo César Ferreira de Godoy aí também. Boa tarde, Grigo, pra cima, Ponte. A macaquinha que tá perdendo, hein? 1-0 para a equipe do Ceará. Mas estão aí, vocês estão participando, né, da Web Rádio Grigo, e lá vem descendo a equipe do Ceará, pelo círculo central, joga lá do lado canhoto, quem recebeu ali foi o Eric Pulga, vem a marcação em cima dele, do Luiz Felipe, o Eric Pulga passa, olha, vai caminhando, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, desviou, sobe Nilson Júnior, tira, tenta complementar aí o Emerson, mas roubou a bola, o Lucas Cian dentro da grande área, chutou a bola, bate no João Gabriel e vai saindo. Em escanteio para a equipe do Ceará, na minha conta, 7º escanteio do Ceará no primeiro tempo, Marcos Cruz. Exatamente, Anderson. 7 escanteios. A Ponte teve 3 a favor, né? E o Ceará continua aí pressionando. E vem caminhando aqui lentamente para fazer a cobrança. O autor do gol foi assim, o gol do Ceará. Saiu jogando curtinho, o Lucas Mugni, mas pelo jeito vai colocar a bola dentro da grande área. Vem encostando o Lucas Cian, tá autorizado, faz o cruzamento para dentro da grande área, fechado, dá um soco na bola, Pedro Rocha, volta com o Lucas Mugni, vem a marcação em cima dele, do Emerson, faz o cruzamento para dentro da grande área, o Lucas Mugni subiu de cabeça, o Matheus Bahia, Pedro Rocha dá um toquinho, vai bater pro gol e... inacreditável! A bola sobrou livre, leve, solta pro Davi Ricardo. Ele complementou, a bola passou muito próximo ao poste direito do Pedro Rocha e saiu em tiro de meta para a Macaquinha. Se livrou a Macaquinha de tomar o segundo, Marcão. Uma falha incrível do Pedro Rocha agora, hein? Dá um soco na bola para dentro da área, é querer entregar o ouro, né? Só não marcou porque realmente arrematou muito mal o atacante do Ceará. Ele não fez, né, Marcão, o Anderson. O Marcão, Anderson, o gol só não saiu porque caiu no pé do zagueiro, né? Caiu no pé do número 4, o Davi Ricardo. Se fosse um atacante com cacuete, com faro de gol, teria guardado esse gol também. Realmente o goleiro da Ponte saiu socando mal. Se quer sair para socar, joga para o lado, não para frente da área, como aconteceu agora. Agora ele faz uma finta em cima do Ailon, bonita do goleirão Pedro Rocha. A bola com o Joilson de perna direita, faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Everton Brito, mas o árbitro já está ali, o Bandeira assinalando impedimento de ataque da Ponte Preta. Nesse momento, 52% de posse de bola da equipe do Vozão, 48% de posse de bola da Macaquinha. Mas tá 1-0 para a equipe do Vozão. Olha a Maria Elisa Godoy Piton conosco também, hein? A Bugrina, Maria Elisa está conosco, mas sempre prestigiando as nossas jornadas esportivas. O Antônio Moraes, parabéns, Grigo, pela narração do gol. Pena que foi do aniversário. Vamos virar esse jogo, Macaquinha. Valeu, Moraes. E a equipe do Ceará tenta chegar. Tem um Eric Pulga, chega, Joilson tira, sai jogando ali com o jogador que é o Everton Brito. Everton Brito parou, chega na marcação em cima dele, o Matheus Bahia, ele joga na frente com o Iago Dias, faz o domínio, vai prensando ali a marcação do Davi Ricardo em cima do Iago Dias. E agora? Vem descendo a equipe do Ceará, mas o juiz demorou para marcar, hein?
deixou a bola rolar, agora sim ele marcou falta para Ponte Preta. Que susto, Marcos Cruz. É verdade, Anderson. Ali foi uma falta clara, né? Deixou a bola seguir, deixou o lance seguir, mas está marcada a falta. Já cobrado, ali no círculo central, bola com o Dodô, joga do ladinho com o João Gabriel, vem descendo a equipe da Ponte Preta pelo lado direito, a bola com o Gabriel Novaes faz o break, devolve com o João Gabriel, a marcação de longe do Lucas Cian, a Ponte Preta vem descendo, trabalhando, mas trabalhando ali, né, joga meio estilo caranguejo, dá um toquinho pra frente, 2 pra trás, tá ali o Dodô, vai virando pro lado direito, bola com o Luiz Felipe, fez o domínio, vem descendo agora a marcação em cima dele, com o jogador que é o Eric Pulga, ele devolve com o Emerson Santos, já no campo de ataque, Everton Brito, bola com o Emerson, toca a bola com o Everton Brito dentro da grande área, chega o Davi Ricardo, complementa na bola ali, o Matheus Bahia, sobe de cabeça o Joilson, toca, tenta chegar na frente, a bola jogada com o Lourenço, caiu o Lucas Cian, o árbitro marcou falta do João Gabriel em cima do Lucas Cian, ali no círculo central. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio, entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19-227-4555. Tá aí a Biguá Alimentos. Grande Marcos Tinarelli, o seu Joaquim Tinarelli, legal demais, hein? Essa parceria conosco aqui na Web Rádio Grigo. Vem chegando a equipe do Ceará, bola com o Lucas Cian, bateu em cima do João Gabriel, saiu, é lateral para a equipe do Ceará. Lado direito, campo ofensivo, daqui a pouco o nosso convidado, o nosso amigo da Rádio Grigo, Mário Eduardo, o grande Maíta, vai falar aqui conosco do que tá achando desse 1-0 por enquanto pro Ceará. A equipe do Ceará tenta sair jogando, bola com o Rafael Ramos mais atrás ali com o capitão Lourenço. Devolve a bola com o João Pedro, vai virando para a canhotinha com o Matheus Bahia. Já toca com o jogador que é o Lucas Mugni com o Lourenço tocando aqui do lado canhoto, bola com o Rafael Ramos, tem liberdade, vem descendo a equipe do Ceará, joga ali com o Lucas Cian, marcação, que é o Nilson Júnior em cima dele, ele vai virando para a canhotinha, tem liberdade o Matheus Bahia, agora que vai chegando o Everton Brito, ele faz o cruzamento, cruzou mal. O Matheus Bahia pegou muito mal na bola para a sorte da defensiva Ponte Pretana. Né, Marcos Cruz? É isso aí, Anderson. Deixa eu fazer uma pergunta para o Wagner. O Ceará ali quase já chegou no segundo gol aí, né? Então daqui a pouquinho vai chegar do jeito que tá aí. Mas a Ponte ainda tem algumas jogadas ali, só que não tem um complemento ali, uma passagem de bola no meio de campo. Não tá faltando alguém aí para acertar esse meio de campo da Ponte, para tentar fazer uma mudança aí, Wagner? Sem dúvida. A Ponte não agride o Ceará. Ela fica no setor defensivo, vendo o Ceará jogar. Então, realmente, fica muito difícil, facilita as coisas para o time da casa, que vem de novo para o ataque, olha aí. Vem descendo a equipe do Ceará, a equipe da Ponte tentou roubar, a bola sobra com o Richardson, toca com o Matheus Bahia, mais à frente com o Eric Pulga, já dentro da grande área, faz o cruzamento, subiu o Nilson Júnior, tiro de cabeça, mas a bola sobra com o Lourenço, bola aqui com o jogador que é o Lucas Mugni, faz o cruzamento, encaixa, segura firme Pedro Rocha, e com o braço direito, vai jogando com o Everton Brito, a Ponte Preta tenta sair jogando rápido, bola com o Luiz Felipe, ultrapassa a linha aqui de gramado, colocou na frente, era pro Iago Dias, mas o árbitro já tá marcando falta, não marcou nada, deixou lá, ele foi ali em direção ao Luiz Felipe, achei que ele ia marcar falta, não deu nada não. Jogo que segue, bola com o Richardson, Mário Eduardo Maíta. E aí, Marião, 1-0, 37 minutinhos desse primeiro tempo, o que você tá achando da macaquinha? Olha, tá difícil, viu, Anderson? O que a Ponte tá fazendo, quer dizer, o que ela não tá fazendo, né, não tá jogando. Ela tá olhando o Ceará jogar. O Ceará tá fazendo o que bem entende. A Ponte não consegue concatenar nenhuma jogada. Sai tocando, chega na frente, perde. Erra passe. Então, tá muito difícil, viu? Tem que ter alguém para armar esse time aí. Nós não temos quem tá armando. E lá vem descendo a equipe do Ceará, novamente pelo lado canhoto, o Matheus Bahia faz o cruzamento errado de novo. Amarelou, Marcos. Amarelou pro camisa 20 da Ponte, né? E cortou a bola com a mão ali, perdeu o lance e tirou com a mão. É o João Gabriel. João Gabriel, então, amarelado aos 37. Isso. O João Gabriel. Wagner Ferreira chamou, Wagner?
Pois é, a tarefa de armação de jogo do lado da Ponte é muito pro Dodô, né? Ele não consegue sozinho fazer a manutenção do ataque da Ponte. Então, no caso aí o Marião sugeriu que falta alguém, seria o caso de colocar o Elvis, né? Para botar a bola debaixo do braço e procurar um meia, procurar um lateral. Acontece que a Ponte não tem beirada de campo. O Luiz Felipe não passou nenhuma vez da linha divisória do gramado. E também do lado esquerdo aqui, o João Gabriel está muito instável. Acaba de levar o cartão amarelo. Então, sem ter o apoio pelas beiradas do campo, os meias recuados, o Dodô vai fazer o quê? Só lá na frente o Gabriel não vai sozinho. Às vezes aparece o Iago Dias, Everton Brito também encaixotado. Então, como disse o Marião aí, falta alguém alimentar esse ataque aí. A Ponte conseguir pelo menos fazer uma cosquinha lá, dar uma pressão no Ceará. Está jogando muito à vontade. Já criou aí, olha, são 5, 7 escanteios. E está em cima da Ponte, provando aí o volume de jogo, a posse de bola que você acabou de dizer aí, em favor do time do Ceará. E a equipe da Ponte retoma a posse de bola, sai jogando Everson Santos, toca com Gabriel Novaes, vai virando lá para a direita com Everton Brito, toca com Gabriel Novaes, devolve a bola com Everton Brito, tenta fazer o domínio, chega, faz a finta, mas a bola saiu, é lateral para Macaquinha. O Everton Brito pega na bola, não. O Bandeira apontou para a Ponte, o árbitro falou, aqui quem manda sou eu, a bola é do Ceará. E deu lateral para a equipe do Vozão, né, Marcão? Mas deu a impressão que realmente a bola já tinha saído, né? Então, por isso que ele deu o lateral para o Ceará. A bola já tinha saído. João Pedro dá um chutão lá na frente, sobe, o Nilson Júnior tentou acertar, deu uma furadinha, agora sim, se recupera, faz o domínio, sai jogando com o Emerson Santos. Emerson Santos vai virando com o Luiz Felipe lá do lado direito, setor defensivo ainda, a Ponte Preta vai tocando, ele faz o break, toca do ladinho com o Emerson, vai devolver a bola pro Luiz Felipe, não, faz a volta, vai levando, vai tocar aqui pelo lado canhoto, não, está segurando ainda o Emerson, agora sim. Toca com o João Gabriel, improvisado na canhotinha. Com o Iago Dias, devolve a bola com o João Gabriel, quase que deixa a bola sair, vai recuando lá com o Pedro Rocha dentro da grande área. Rádio do Grigo. A rádio dos amigos. Canecas personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Grande Gustavo, lá da VIP Canecas Personalizadas. Um abraço aí pro galerinha da VIP, hein? E a Ponte Preta trabalhando, ficou caído. O jogador da Ponte Preta, o árbitro para a jogada pro atendimento ao Emerson Santos. Tá caído o jogador número 8 da equipe da Ponte Preta, o Marcos Cruz. É verdade, hein? Parece que ele sentiu, né, a entrada do jogador do Ceará. O juiz nem falta tinha dado, hein? Ele parou o lance para atender o Emerson. Foi atingido na canela, hein? É o Emerson, é o 18. Não, na realidade é Emerson Santos também, né? Foi. Pegou na canela. Tem juiz que marca. Do Emerson Santos. Tem juiz que marca. Tem juiz que marca. Tem juiz que marca falta e dá cartão amarelo para esse tipo de jogada. Já vi um monte de. É critério de arbitragem. Mas o cara não foi na bola, foi na canela do jogador da Ponte. Para mim, devia ser marcada a falta e cartão amarelo. Tá ali, Departamento Médico da Ponte Preta atendendo o Emerson. Tá ali, Ponte Safena, olha aí. A faixa da Ponte Safena, a torcida lá do bairro São Bernardo. Torcida aí, né, ô Marião? Do ladinho da sua casa aí, a galera da Ponte Safena. Isso mesmo, Anderson. Pessoalzinho, nossos amigos aí. Estão lá com a faixa lá em Fortaleza. Jornada Esportiva da Grigo, onde o tempo e placar de jogo. 42 minutos passados desse primeiro tempo. O placar na Arena Castelão está desta maneira. Ceará 1, Ponte Preta 0. Anuncia aqui conosco. 19 991730738. 991730738. Anuncie, seja parceiro também da nossa Web Rádio Grigo, assim como a Life Breve, a Eletrolar, a VIP Canecas Personalizadas, a Bigual Alimentos, Clube Concórdia, e vem aí, hein?
Tá tudo certo, tá tudo certinho. Nas próximas jornadas vem aí uma delícia, esse parceiro. É uma delícia. Ali na região do São Bernardo também, hein? É uma delícia. Vocês vão curtir demais. Para quem já conhece, né? Sabe, não posso detalhar agora direitinho, mas sabe do que eu estou falando, vai se falar assim, realmente ele tem razão. E para quem não conhece, a Rádio Gringo vai falar, vai dar a oportunidade de você conhecer esse lugar aí, para você ir lá comer umas porções, almoçar, tomar aquela gelada muito gostosa, hein? É um bar muito famoso ali na região do São Bernardo. Já reiniciada a partida, Nilson Júnior faz o lançamento, Iago Dias de peito, toca com o Dodô, tenta fazer ali uma embaixadinha, a marcação do Rafael Ramos em cima do Dodô, derrubou, fez a falta para a equipe da Ponte Preta. 44 minutinhos jogados, primeiro tempo tá 1-0 pro Ceará. Se a Ponte conseguir um empatezinho nesse primeiro tempo, fica bom demais pra Macaquinha, hein? Aí o papo do técnico Nelsinho Batista vai ser mais suave com os jogadores, mas a bola já recuperada pela equipe do Ceará. Bola com o Lourenço, faz o lançamento pro Eric Puga, sai aí, mas tá numa fase boa nos pés o Pedro Rocha, hein? Fez o drible ali em cima do jogador do Ceará, deu o lançamento para frente, a zaga do Ceará torta de cabeça, chega o Lucas Cian, a bola tenta chegar ali com o Everton Brito, ele faz o malabarismo, mas sai jogando o Richardson. Joga na canhotinha, bola com o Matheus Bahia, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem descendo o Ceará, bola com o jogador ali que é o Lucas Mugni, toca com o jogador ali que é o Lucas Cian, bateu pro gol de longe, segura firme Pedro Rocha. Segura o arqueiro, teve liberdade para bater o Lucas Cian. O Pedro Rocha estava ligado, já sai jogando com o Luiz Felipe, toca do ladinho com o Dodô para, aliás, o Dodô está se movimentando muito bem, mas é como o Wagner Ferreira falou, né? É muita coisa para ele nesse jogo. Everton Brito toca a bola com o jogador que é o Gabriel Novaes, vai virando lá para direita com o Luiz Felipe, vai fazer o cruzamento de perna direita, faz o cruzamento, a bola passa, não passa pelo João Pedro que intercepta a jogada. Sai jogando com o jogador ali que é o Eric Puga. Daqui a pouquinho o Marcos Cruz vem com os acréscimos desse primeiro tempo. Assim que tiver os acréscimos, detalha pra gente aí, Marcão. Falta em cima do Richardson, tá caído no setor defensivo, falta para a equipe do Ceará. Já tem acréscimos aí, Marcão? Ainda não vi aqui, Anderson. 3 minutos, subiu agora, 3 minutos. 3, vamos até 48, já estamos chegando a quase 46. Estamos no finalzinho desse primeiro tempo. Grande Wellington Bardalho, boa tarde pessoal, pra cima, Mega Véia. Olha o Cristiano Salvione aí também, boa tarde amigos, grande Salvione. Beto Teixeira, boa transmissão, equipe da Digo, valeu Beto, valeu Wellington, valeu Salvione, valeu a todos. Todos, hein? Todos estão concorrendo ao boné da Rádio Digo. Se você está participando e de repente você já ganhou um boné, presentear aí pessoal da sua família, seus amigos, né? Quem sabe? E a equipe da Ponte Preta tenta sair jogando com o Dodô, caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar, lançamento feito lá pelo lado canhoto, sobe Luiz Felipe, tira de cabeça, mas vem o Lucas Mugni, lá pelo lado canhoto, vem descendo, tem espaço, faz o break, toca mais atrás com o Richardson fez o domínio, já encostou com ele o Lourenço, a marcação do Dodô em cima dele, devolve com o Richardson toca para trás. Bola com o João Pedro, sai jogando ali pelo setor defensivo, jogando com o Rafael Ramos, ele tocou errado, bola com o Emerson Santos, e toque de bola para o Everton Brito, caiu o Everton, não deu nada, não consegui, vem descendo o Lourenço, ultrapassa ali do gramado, faz o lançamento do Alho, estava lá o Nilson Júnior, de cabeça, toca com o Emerson Santos, devolve a bola para o Nilson Júnior coloca no chão, sai jogando com o Luiz Felipe, a equipe da Ponte tem um minutinho, menos de um minuto para tentar empatar esse primeiro tempo ainda, bola com o Emerson, joga com o Emerson Santos, no círculo central, joga mais à frente, já recebeu o Gabriel Novaes, olha o Gabriel Novaes onde está, no círculo central, bola com o Emerson Santos, fez a graça em cima do Ailon, joga aqui para canhotinha com o João Gabriel parou mais atrás com o Wilson Júnior, 47,5, falta mais, é a última subidinha do relógio, Gabriel Novaes faz o domínio, a marcação do Richardson em cima dele, ele vai virando com o Luiz Felipe, lado direito, vem descendo a equipe da Ponte Preta, toca a bola com o Emerson Santos, recebeu, vem trabalhando, tem do lado o João Gabriel, ele prefere tocar a bola com o Emerson, vai virando aqui para canhotinha, bola com o Iago Dias, a marcação do Rafael Ramos em cima dele, ele puxa pro meio, vai batendo aí, Iago Dias bateu pro gol, segura Bruno Ferreira, faz a defesa, aliás, uma das poucas defesas, se não a primeira, Marcos Cruz, do goleirão da equipe do Vozão.
Na verdade é a primeira, né? Mas, Anderson, deixa eu avisar. A gente não noticiou, mas o Pedro Rocha, naquele lance do Emerson, que ficou caído lá na lateral, que ele levou um pisão, acabou levando o cartão amarelo. Ele foi lá, falou alguma coisa e o árbitro acabou dando o cartão amarelo para o Pedro Rocha. Aí, amarelou pro Pedro Rocha também. Quando apita o árbitro. Foi final de primeiro tempo na Arena Castelão. Por enquanto, 1 para a equipe do Ceará. Lucas Mugni aos 22 minutos desse primeiro tempo. 0 para a equipe da Ponte Preta. A gente vai fazer aquele intervalinho da Grigo, mas antes mandar um abraço aqui para Madalena dos Santos, a grande Madá. Que legal, Madá. Boa tarde a todos. Para cima, Ponte. Vamos que vamos. Força, tá dizendo ela. Salvione. Juntar os gatos agora no vestiário e vir com tudo para o segundo tempo. A Madá tá falando, abraço, Anderson, equipe, excelente o trabalho de vocês. Madá, muito obrigado aí pela sua consideração, né? Mas como eu sempre digo, a nossa Web Rádio Grigo aqui, a gente não faz o trabalho, isso a gente faz esse entretenimento, né? É um gosto, e a gente tem o privilégio de ter os amigos como todos vocês que interagem conosco, como o presidente Wagner Ferreira, Marcos Duro, hoje o nosso amigo o Marião participando conosco também. O Beto Teixeira está falando que o som não está bom. Tem algum chiado, está dizendo o Beto Teixeira. A gente vai tentar consertar, mas Wagner Ferreira, antes da gente entrar no intervalo da Grigo, aquela pincelada desse primeiro tempo, 1-0 para o Ceará. O placar é justo, né? Essa vitória parcial do Ceará por 1-0, porque a Ponte optou por um sistema reativo e chegou uma vez só. Agora no finalzinho, no primeiro tempo, o chute do Iago. Ela viveu aí de 3 escanteios em cobranças de bola parada. E agora eu gostei da movimentação do Dodô. E me parece que o Ceará está sabendo que o Dodô é o organizador. Eu acho que ele foi o cara que mais sofreu falta nesse primeiro tempo, foi o Dodô. Então, sem o apoio dos laterais e sem a chegada dos meias, um centroavante que sai para vir buscar jogo, porque a bola não está chegando, então não podia acontecer outra coisa, apenas a vitória parcial do Ceará por 1-0. O Ceará que teve aí uma série de sequências de escanteios ao seu favor, uma defesa muito boa do Pedro Rocha, enfim, até que ficou de bom tamanho de 1-0. A Ponte vai se organizar no intervalo. O técnico Nelsinho pode e deve fazer alguma alteração. Eu viria até com o Elvis. Esse negócio de preservar titulares para o derby é uma bobagem. O jogo de hoje vale 3 pontos, como valem também os 3 contra o Guarani. Agora acontece que, culturalmente, o mais importante é o clássico campineiro. Daqui a pouco a gente volta para comentar mais este resultado parcial na vitória do Ceará por 1-0. Ceará 1, Ponte Preta 0, Anderson Grigoletto. Tá aí, esse Wagner Ferreira, a gente vai fazer aquela paradinha, rapidinho, a gente já volta para esses comentários desses nossos amigos Wagner Ferreira, o Mário Eduardo, amigo da Grigo hoje, Marcão Cruz também. Rapidinho e a gente já volta no intervalo da Grigo. Valeu, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Meus amigos, uma parada agora para falar de um dos mais tradicionais clubes de Campinas, o Clube Concórdia. Você precisa conhecer a sede de campo, ali na estrada para Souzas, com 4 alqueires de área arborizada, 4 piscinas, maior com 1 milhão de litros d'água e uma aquecida para aulas de natação e hidroginástica. E você sabia? O Clube Concórdia tem o maior ginásio de esporte de Campinas. E a academia, então? É de primeiro mundo. E foi montada, sabe por quem? Pelo José Roberto, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. E tem mais. Olha só. Judô, sauna, campos de futebol, quadras de futsal, vôlei, basquete, beach tênis. E tem uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. E uma escola de tênis, tudo à disposição do associado. Olha, o Concórdia, pela sua própria tradição, é um clube com vários eventos sociais
e grandes bandas no seu salão de festas. Seja sócio do Clube Concórdia. Venha fazer parte dessa família que se renova há 154 anos. Entre em contato pelo WhatsApp 19 99698 4579. Calma aí, vou repetir. 99698 4579. E siga as redes sociais do clube. Clube Poliesportivo e Recreativo em Campinas não tem outro. É o Clube Concórdia. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito. Trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Wagner Ferreira. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Gringo, intervalo de jogo lá em Fortaleza, no Castelão, estádio Castelão, e o Ceará vai vencendo a Ponte Preta por 1-0. Vamos dizer, placar é justo? É justo, né? Porque a posse de bola, maior volume de jogo, foi do time da casa, e normal que isso acontecesse. Afinal de contas, jogando dentro de casa, com mais de 20 mil torcedores presentes, buscando encostar no G4, já com esse placar parcial, já está na 5ª colocação, ali encostado no 4º colocado. Então, normal que isso tivesse acontecido, pressão,
o gol saiu, um gol exótico, vamos chamar assim, porque muitos acham que o goleiro Pedro Rocha falhou no lance, mas eu até absolvo o goleiro da Ponte, porque houve o chute do Mugni, né, do Lucas Mugni, camisa 10, o cara que finalizou, ele estava assim, já no bico da grande área, e finalizou. Muita gente na frente do Pedro Rocha. Os zagueiros da Ponte ali atrapalhando. Quando o Pedro viu que a bola chegou, já não deu mais tempo. A bola passou pertinho do braço dele, entrando rente ao poste. Então, até absolvo o Pedro Rocha. Há quem acha ao contrário, que o Pedro Rocha teria falhado, mas isso é a opinião de cada um. O fato é que a Ponte jogou no esquema reativo, né, esperando o Botafogo e numa tentativa de, numa bola, decidir o jogo, mas a Ponte não conseguiu envolver o time do Ceará. Houve pouca evolução do meio campo para frente, a Ponte não agrediu, ficou muito preocupada no setor defensivo, e a Ponte, nas vezes que chegou, foi na bola parada. Veja que a Ponte teve 3 escanteios a seu favor, cobranças do Dodô aqui pelo lado esquerdo, de preferência, né? E numa delas quase que saiu um gol de cabeça. Mas aí o Ceará ganhou, a Ponte ganhou um novo escanteio e não aconteceu nada. Então, a única finalização da Ponte no primeiro tempo foi acontecer no finalzinho do primeiro tempo com o Iago. Entrou na área ali, de perna direita, finalizou para o gol, no canto o goleiro fez uma defesa, o chute saiu fraco, e o goleiro fez a defesa. A única defesa do goleiro Bruno Ferreira, do time do Ceará. A Ponte viveu de bolas paradas e ficou muito preocupada na marcação, enquanto que está faltando organização do meio de campo para frente. Agora, até os nossos companheiros aí, né, o Marião, o Marcão, dizendo que realmente precisaria de um trabalho ali de armação no meio campo. Só tem um cara armando, que é o Dodô. De vez em quando chega o Emerson ali, mas é muito pouco, né, para um time que jogou defensivamente, falta gente no ataque. Agora, todo mundo sabe, né, que no futebol moderno, a presença dos alas é muito importante para fazer cruzamentos, fazer um 2-1, 1-2, como queiram, mas isso não aconteceu, né, porque os laterais da Ponte ficaram encaixotados lá atrás. O Luiz Felipe, de um lado, e o João Gabriel instável aqui do lado esquerdo, né, porque levou até cartão amarelo, porque tem o ataque do Ceará busca muito a beirada do campo por ali. E o João Gabriel instável na marcação. Mas o placar acabou sendo justo, né? O Ceará acabou fazendo 1-0, a Ponte pouco agrediu. Eu não sei se a Ponte volta com alterações para o segundo tempo. Então, talvez, né? Esse negócio de poupar jogador para o Clássico Campineiro, eu não sou muito de acordo, não. Mas, de qualquer maneira, se o Nelsinho pretender organizar esse meio-campo, não tem outra pessoa para entrar senão o Elvis nesse meio-campo da Ponte. Agora, o Emerson, camisa 18 da Ponte, saiu reclamando da arbitragem, né? Porque ele sofreu uma entrada, ele levou uma pancada na canela. O cara não foi na bola, foi na canela dele. Então, o árbitro não deu nem falta e não mostrou cartão. Tem gente que até dá vermelho nesse tipo de lance, quando o jogador adversário atinge o outro fora do lance de bola. Então, o árbitro ali ficou barato para o Ceará. Não houve a marcação na falta e nem cartão amarelo. E o Emerson, no final do jogo, foi reclamar. Ela abaixou a meia, tirou a caneleira e mostrou para o árbitro. Fui atingido, o senhor não marcou nada aí para nós, né? Então, ficou aí a reclamação, mas a verdade é que a Ponte precisa agredir mais um pouco o Ceará. O Ceará não é nada dessas coisas também. É um time que é organizado, tem o Léo Condé, que é um bom treinador, e vai levando o Ceará ao objetivo dele, que é ingressar no G4. Já está em 5º lugar com essa vitória parcial. Mas a Ponte tem condição de equilibrar, desde que o Nelsinho tenha corrigido algumas falhas aí de marcação no primeiro tempo, e que agrida um pouco mais, né? Deixou muito fácil para o Ceará dominar, ter domínio de bola, teve 7 escanteios contra 3, a posse de bola foi de 54% por time do Ceará, então vejam que a situação realmente é complicada para a Ponte, foi complicada nesse primeiro tempo. Não sei se o Marcão já tem alguma informação sobre a alteração no time da Ponte, ou se o Nelsinho vai voltar com o mesmo time para o segundo tempo. E aí, Marcão, alguma novidade? Por enquanto, nenhuma, Wagner. Ainda não consegui ter essa informação, Wagner. Nós temos 2 companheiros aqui, 3, né? O Anderson narrando, tem o Marcão aí na participação, aí nos comentários também, na reportagem, e tem o Marião, o nosso convidado. Vamos dividir aqui as opiniões. Vocês acham que o Pedro Rocha falhou no lance de gol do Ceará? Olha, eu acho que deu uma falhada sim. Aquela bola para mim era defensável. Apesar que não foi só culpa dele, né?
O cara recebeu livre, teve todo o tempo, todo o espaço do mundo para ver o que ele ia fazer. Eu tô até revendo o gol aqui, pelo amor de Deus. Não pode acontecer isso. Mas para mim o Pedro Rocha falhou também. Marcão. Na minha opinião, ele foi até atrapalhado ali pelo Emerson, sabe? A bola parece que até dá uma desviadinha bem de leve no Emerson. Vamos dizer que seria defensável, mas eu acho que eu retiro essa falha do Pedro Rocha no gol. A falha foi, sim, de ninguém que veio ali tentar. Eu nunca vi ninguém, nenhum time, não marcar uma cobrança de escanteio onde o jogador do outro time vai lá para receber a bola, para cobrança em 2. E foi isso que aconteceu. Trocaram a bola ali, ninguém chegou, e o Lucas Mugni chutou forte e saiu o gol do Ceará. Anderson Grigoletto. E com todo o timaço da Web Rádio Grigo, agora sim, você que também estava no canal do Grigo, já voltamos, você que estava no canal, no Radiosnet, continuou curtindo a nossa transmissão, agora estamos de volta também aqui no canal do Grigo e no Rádio Grigo Oficial. E a Ponte Preta tenta sair jogando pelo campo de ataque, tira a zaga do Ceará. Tirando, galerinha, o Wagner Ferreira, a sua explanação deu uma coitadinha no final, né, que fez um favor aqui de cair a nossa transmissão no canal do Grigo e também no Rádio Grigo Oficial, mas no Radiosnet continuou. Daí eu dei as notícias aqui e quem estava assistindo pelo canal de áudio não perdeu um só segundo da nossa transmissão. Mas tá aí. Marcos Cruz, teve alguma alteração na equipe da Ponte Preta ou no Ceará? Olha, Anderson, nenhuma alteração, não. As equipes voltam do mesmo jeitinho que terminou. A equipe da Ponte Preta tenta chegar pelo lado canhoto, bola com o Dodô, faz a fita, chega a marcação do Rafael Ramos, faz o cruzamento, tira João Pedro de cabeça. Vai sobrando ali também, subiu o Emerson em cima do Dodô, caiu. A bola sobrando com o Everton Brito, faz a fita, bateu pro gol, desviou, bateu e... inacreditável! Era o João Gabriel, ele fez a fita, bateu, a bola bateu no zagueiro do Ceará e saiu em escanteio para a equipe da Ponte Preta, quase no comecinho desse segundo tempo, quase que a Ponte empata, Marcão. É verdade, Anderson, a Ponte aí chegando com o João Gabriel ali, ele levou azar, né? Ele chutou, o jogador do Ceará conseguiu fazer ali a interceptação e botou a bola para escanteio. Tá ali o Emerson Santos, ele sentiu, tá caído, tá com a mão ali no abdômen. É escanteio para a equipe da Macaquinha. Lado esquerdo, campo de ataque, tá ali o Dodô para fazer a cobrança. Quem sabe empata logo no comecinho, autorizado, bateu o Dodô, fez o cruzamento, saiu o Bruno Ferreira, bateu, complementa ali o Richardson. Sai jogando, quem tá na bola era o Lucas Cian, ele pediu falta, o árbitro vai mandar continuar. Continuou. Bola aqui com o Lucas Mugni. Toca a bola com o Lucas Cian lá do lado direito. Chega o Nilson Júnior na marcação. Puxou pro meio. Tira o João Gabriel. O corte certo na hora certa. O Dodô tenta fazer a fita e deu. Vai jogando com o Lourenço. Lourenço com o Richardson. O Richardson vai tocando a bola, vai trabalhando. Rola com o jogador aqui, que é o Matheus Bahia. Matheus Bahia tem a marcação do Luiz Felipe. Ele vai levando para a linha de fundo. Vem descendo a equipe do Ceará. Faz o break, tentou tocar. Achou ainda a bola. O jogador que é o Eric Puga. Na marcação, o Everton Brito bateu em cima. O jogador do Ceará saiu. É lateral para a equipe da Ponte Preta. Mário Eduardo. E aí? Oi. O Nelsinho acerta na equipe Ponte Preta nesse momento? Olha, pelo que eu vejo, o Nelson ele gosta de voltar, né, com o mesmo time que acabou o primeiro tempo, só tentando ajustar, né? Aí depois ele vai mexendo conforme o andamento do jogo. Eu acho que já deveria ter mexido sim. Eu acho que o Aves seria uma boa mudança para esse time da Ponte Preta. Mas no começo a Ponte já começou bem melhor. O que ela fez logo no comecinho agora não fez aos 45 do primeiro tempo, que foi o chute do Iago lá. Mas a Ponte Preta, vamos ver. Acho que vai estar uma melhorada aí. E a equipe do Ceará trabalhando lá pelo lado direito, vem o Matheus Bahia, tentou fazer, na realidade o Rafael Santos tentou fazer a finta,
É tiro de meta para a equipe da Ponte Preta fazendo a cobrança. Wagner Ferreira, e você? Mexeria, você estava comentando, né? Colocaria o Elvis, tem também o Ramon Carvalho, que sabe sair jogando com os pés ali no meio de campo. Faria alguma alteração, Wagner? Eu faria, sim, uma alteração no time da Ponte. Colocaria o Elvis para organizar esse meio campo, mas também, como o Marião disse, né, uma boa conversa do Nelsinho pode ter ajustado o time da Ponte, que já voltou com uma cara diferente no segundo tempo. Já criou uma chance, criou um escanteio a seu favor. Então, me parece que apenas na conversa pode ter uma melhorada aí para a etapa complementar. Envelhecendo a equipe da Ponte Preta, toque de bola com o Everton Brito pelo lado direito, rola na frente, chega o Iago Dias, vai fazer o cruzamento, a bola sobrando com o Dodô, bateu, tira a zaga do Ceará! Ainda tem a equipe da Ponte Preta, bola com o Emerson, rola com o Luiz Felipe mais à frente com o Everton Brito, devolve a bola com o Luiz Felipe, devolve com o Everton Brito, toca com o Emerson, vai bater daí, Emerson. Não, ele prefere jogar com o Emerson Santos, vem a marcação do Alho em cima dele, o Emerson Santos faz a finta, tentou o toque pro Gabriel Novaes, mas a bola ainda sobra com o Emerson. Emerson Santos, Emerson Santos, Emerson, e os dois é Emerson Santos, né? A bola com o Nilson Júnior, trabalhando lá pelo lado canhoto, bola com o João Gabriel, vem jogando no círculo central com o Joilson, trabalhando com o Emerson, número 18 da Macaquinha, faz o domínio, já joga para a direita com o Luiz Felipe, tá partindo o Everton Brito, ele prefere jogar a bola com o Iago Dias, tentou fazer o domínio no peito, tira. O Richardson, ele tirou, a bola sobrando com o Ailon, toca com o Lucas Mugni, vem descendo a equipe do Ceará, pelo lado canhotinho, vai fazendo a finta em cima do Luiz Felipe, levou a melhor, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola vai passando, de cabeça subiu lá o Eric Puga. Não conseguiu fazer a cabeçada, mas quase que o Ceará chega com perigo, Marcão. É verdade, hein? Aqui pela esquerda, a bola chega com muito perigo na área da Ponte, hein? Por muito pouco, o jogador atacante do Ceará não consegue pegar em cheio de cabeça. E o Cristiano Salvioni deu aquela força pra gente, né? Aquele trabalho na retaguarda. Ele mandou todos aí, né, as estatísticas do primeiro tempo, 49% de posse de bola para o Ceará, 51% de posse de bola da Ponte, 6 finalizações da equipe do Ceará, uma apenas da Ponte Preta, 7 escanteios para o Ceará, 3 para a equipe da Ponte e os 2 cartões amarelinhos para a Ponte Preta, do Pedro Rocha e também do João Gabriel. Grande Cristiano Salvioni, sensacional, hein? Sensacional mesmo. Agora o Eric Puga está caído ali no gramado. O Luiz Felipe, na realidade, não chegou nem a fazer aquela cama de gato, né, o Marcão, mas tá sentindo o Eric Puga. Ele não foi cama de gato, não. Ele acabou caindo de mau jeito, né? Parece que foi o ombro ali, ou o braço esquerdo dele, né? Tá sendo atendido ali. Vamos ver o que acontece com ele. Vá participando, vá mandando a sua mensagem aqui. É bom demais ter a sua mensagem e é bom demais também você ganhar o boné da nossa Web Rádio Grigo no final dessa transmissão, hein? Você tem a chance, é só participar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Igual Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e beneficiamento, a comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. Tá aí, 3227-4555, 3227-4555, entra em contato lá com a Bigual Alimentos. Lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, toque errado, a bola sobra com o Rafael Ramos, sai jogando com o João Pedro devolve a bola com o Rafael, toca mais à frente com o Lucas Cian, vem a marcação do João Gabriel em cima dele, ele faz na finta em cima do João Gabriel, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, faz na finta em cima do Emerson Santos, vem descendo o Lucas Cian, escorregou ali o Nilson Júnior, tira o Joilson, mas ainda a bola sobra com o jogador ali que é o Lucas Mugni pelo lado canhoto, invadiu a grande área, o Matheus Bahia vai fazer o cruzamento, tira Luiz Felipe! No carrinho, na hora do cruzamento do Matheus Bahia, o Luiz Felipe deu um carrinho. A chegada do Ceará foi perigosa agora, Marcos Cruz. É verdade, Anderson. O Ceará, a Ponte está tentando ataque, agora o Ceará fez um contra-ataque, aí chegou ali o lateral da Ponte e conseguiu ali num carrinho colocar a bola para escanteio. Primeiro escanteio do segundo tempo para a equipe do Ceará, tá ali o Lourenço, capitão da equipe de perna direita, faz o levantamento, tira de cabeça o Gabriel Novaes no primeiro pau, a bola saiu, é lateral para a equipe do Ceará, chega para pegar aqui a bola, o Lourenço ele deixa com o Matheus Bahia, tá 1-0, tá vencendo a equipe do Vozão, a Ponte Preta, o próximo jogo é o derby, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça o João Gabriel, mas já havia sido anotado falta
em cima do Nilson Júnior do Ailon. Correto, Marcos Cruz? Correto, Anderson. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte é amizade e caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Segundo tempo de jogo na Arena Castelão. Estamos chegando a 10 minutinhos desse segundo tempo. E o placar está assim, ó. 1-0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. A equipe da Ponte Preta tenta sair jogando com Everton Brito, faz a fita, tá ali no círculo central, tá passa a linha de linha de gramado, fez o toque de bola pro Iago Dias, pelo lado direito invadiu a grande área, tentou fazer o cruzamento, a bola bate em cima do Davi Ricardo, pega, saiu na boa o zagueirão da equipe do Ceará, e agora a bola tocada pro Lucas Mugni, chega de carrinho Luiz Ferreira, o Luiz Felipe, Luiz Ferreira é ruim, hein? Deu uma juntada ali do quê? Do zagueirão, aquele Ferreira, como que chamava, Marião, aquele Ferreira lá? Ferreira mesmo, né? Um zagueirão que o Marcos deve saber, Marcão, um zagueirão que não era muito bem-vindo na equipe pretana. Nossa, sumiu o nome do zagueiro. Mas tinha a ver com o Ferreira. Mas enfim, vamos lá. Vira que segue. Sai jogando a equipe da Ponte Preta. Falta! Em cima do Eric Fuga. Falta pro Ceará na Ponte Preta. Pode levar perigo pra meta do Pedro Rocha. Né, Marião? Daí pode levar perigo pra meta do goleirão Ponte Pretano. Sim, sim. O time da Ponte continua chegando atrasado nas bolas, né? O time do Ceará toca, a marcação sempre chegando atrasada. E isso é um perigo para a Ponte. É, perigo para a Ponte. Tá ali na bola o Lourenço, tá ali também o Lucas Mugni, o autor do gol da equipe do Ceará. Vai vir bola levantada na área do goleirão Pedro Rocha. 11 minutinhos e meio, segundo tempo de jogo. Falta para a equipe do Ceará. É na meia esquerda, de perna direita, vai Lourenço, de perna canhota. Entra na bola ali, vai bater o Lourenço. Passou, é o Lucas Mugni, faz o cruzamento aqui na grande área. Tira a zaga da Ponte, sobrando com o João Pedro, bateu pro gol, era o Lucas Ramos, vai sobrando com o Lucas Cian, a marcação em cima dele, vai fazendo o levantamento, bateu direto pro gol, bateu pra fora. Levanta os braços ali o Davi Ricardo, mais uma finalização do zagueirão. Que sorte, né, Wagner Ferreira? Que era novamente o Davi Ricardo para fazer a finalização. A Ponte está com um pouquinho de sorte também, né? Porque além de ter melhorado no segundo tempo, já não está tão reativo assim, já está procurando agredir, se organizar um pouquinho mais no meio campo. Teve a sorte agora, que o Ceará estava com um monte de atacantes, só pintou o cartão amarelo, acho que é pro 79 agora, hein? Acho que é pro lateral esquerdo Matheus Bahia, vamos confirmar. Então, a finalização para fora, a sorte da Ponte, tá aí, a Ponte um pouquinho melhor nesse segundo tempo. Amarelou pro 79 o Matheus Bahia. 12 minutinhos no segundo tempo, amarelou para ele, né, Marcão? O Marcão acho que não viu aí. Mas tá aí, bola tá dando eco em alguma coisa na nossa transmissão. Deixa eu ver, eu já acho quem é. Deixa eu ver. Desligar esse. Era ali, ó. Lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, bola com o Dodô, tentou tocar a bola com o Iago Dias, fez a carga ali, o jogador, o David Ricardo, o juiz mandou continuar, agora ele marcou falta do Emerson Santos e amarelou ainda pro número 8 da equipe da Ponte Preta, correto, Marcos Cruz? Ele não deu a falta lá no ataque e amarelou o Emerson Santos, que tá fora do derby. É isso aí, Anderson. É o terceiro cartão amarelo do Emerson Santos, né? Foi só no jogador, né, na verdade, né? E acabou levando o cartão amarelo. O Wagner, Emerson Santos já é o primeiro fora do derby. A falta aconteceu, hein? Realmente não há exagero nenhum. A marcação da falta e o cartão amarelo que tira o jogador da Ponte do derby.
Tem mais gente pendurada aí, né? Depois você volta, você ou o Marcão, para informar o torcedor da Ponte aí, os jogadores que estão correndo o risco de tomar cartão e ficar fora do derby. Tá aí, é tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. Os pendurados na Ponte são o seguinte: Emerson Santos tomou o cartãozinho agora, Sérgio Rafael não está jogando, Luiz Felipe está em campo, Gabriel Novaes também, Gabriel Risso e o Guilherme Portuga. São esses os pendurados da equipe da Ponte Preta, que vem para o campo de ataque. Bola aqui pelo lado direito, vem descendo o Emerson, camisa 18, vai chegando na linha de fundo. A marcação do Matheus Bahia em cima dele, a bola explodiu. Em cima do Lucas Mugni, saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta, campo de ataque. Vem chegando para fazer a cobrança o Luiz Felipe. Vai fazer a cobrança o Luiz Felipe. Vai colocar a bola para dentro da grande área, não, ele espera a chegada de alguém, espera a movimentação, toca do ladinho com o Everton Brito. Everton Brito na linha de fundo de calcanhar, bola para o Luiz Felipe, chega na bola o Eric Pulga. Coloca para fora, a bola saiu. Mais um lateral para Macaca, mais um lateral para o Luiz Felipe fazer a cobrança. 15 minutinhos e meio. Tá 1-0 para o Ceará. Ponte Preta tenta chegar. Everton Brito vai jogando a bola com o Nilson Júnior no campo de ataque. A equipe da Ponte toda no campo de ataque. Faz o lançamento. Absolutamente para ninguém, né, Nilson Júnior? Aí fica difícil, mas também, né, Wagner Ferreira, deixar o zagueirão para armar esse tipo de jogada é complicado. É o tal negócio, aquilo que a gente vem dizendo, né, desde o primeiro tempo, né? Falta organização no meio-campo. E o cara ideal para isso é o Elvis, como o Marião até já sugeriu também. Então eu colocaria, aproveitando que o Emerson está com o cartão amarelo, fazer uma alteração aí, tira o Emerson Santos, o número 8, e coloca o Elvis nesse meio-campo aí. Eu acho que caberia bem essa alteração na Ponte. Até porque o Emerson já tomou o cartãozinho, né? E o Salvione tá aí, ó. O Emerson tá nervoso, vai ser expulso. Já pode escrever, tá dizendo o Salvione. Quer dizer, seria ideal já essa mudança do técnico Nelsinho Batista. É falta para a equipe do Ceará fazer a cobrança. Tá na bola o Richardson, toca do ladinho com o Lourenço, devolve a bola com o Richardson. Mais à frente, tava buscando o Lucas Mugni, chega o Emerson. Toca na frente, Gabriel Novaes, toca a bola com o Dodô, vem descendo a equipe da Ponte Preta pelo círculo central. Dá um toque para o jogador João Gabriel, lá do lado canhoto, vem a marcação do Lucas Cian em cima dele, já segurou, toca para trás. Toca com o Nilson Júnior, sai jogando com o Joilson. A Ponte Preta trabalhando no setor defensivo, vai virando para a direita com o Luiz Felipe. Vem a marcação do Mugni em cima dele, toca a bola com o Emerson. Já achou o Everton Brito. O Everton Brito faz a finta em cima do Eric Pulga. Ele faz a finta e vai virando da direita para a canhotinha com o Nilson Júnior. Faz o domínio, já achou o João Gabriel. O João Gabriel para, toca com o Dodô. Dodô dá um totozinho de leve para o Emerson, que recua a bola com o Joilson. Ficou reclamando de um toque ali no rosto o jogador Emerson 18 da Ponte Preta. A bola tá com o Joilson do ladinho pro Nilson Júnior. Chega ali o Ailon bem lentamente na marcação. A bola chega no João Gabriel lá do lado canhoto. Joga com o Joilson no círculo central, no campo defensivo. A Ponte Preta tenta sair jogando. Bola com o Luiz Felipe já no campo de ataque. Ele vem descendo, faz a finta em cima do Eric Pulga. Achou ali a bola com o Everton Brito. Bateu pro gol. Bateu fraco demais. Facilitou a defesa do Bruno Ferreira. O chute do Everton Brito. Chegou, mas chegou. Faltou ali a finalização com maior força, né, Marcos Cruz? É verdade, né, André? Se chega batendo firme aí, ia levar perigo, né? Mas praticamente foi uma atrasada pro goleiro. Foi uma atrasada do Everton Brito. Bola com o Richardson no círculo central. A equipe do Ceará vem descendo pelo lado canhoto. Mola com o Matheus Bahia. Everton Brito estava na marcação. Ele recua a bola com o João Pedro. Mais atrás ainda com o jogador ali, o Davi Ricardo com o João Pedro. Vai virando para a direita com o Rafael Ramos. Rafael Ramos já achou o Lucas Cian. Marcação em cima dele do João Gabriel. Dá um totozinho de bola com o Ailon. Chega na marcação o Nilson Júnior. O Nilson Júnior, ele tá simplesmente, literalmente no pé do Ailon, o Wagner Ferreira. Pode perceber, o Ailon chega até o meio de campo, o Nilson Júnior vai junto. E vai ter alteração na equipe do Ceará. Tô vendo ali o número 28 e parece que o número 70, é isso? A gente vai confirmar a escalação. 28 no lugar do 10. Recalde no lugar de Lucas Mugni. Tá saindo, então, o Lucas Mugni para a entrada do Recalde, é isso? Isso, confirmado. Legal. E a outra alteração que a gente já vai ter agora, se eu não me engano, era o número 70 que estava ali.
É o Thalisson. O Lucas Mugni, pelo jeito, não gostou da saída, não, hein? Tá entrando o Thalisson no lugar do Lucas Cian, é isso? Vou confirmar aqui, Anderson. É isso mesmo, Anderson. Tá certo, Marcão? É isso mesmo. Thalisson 70 no lugar do Lucas 77. Tá aí, então, as alterações do técnico Léo Condé. As primeiras alterações do jogo foi do Ceará. Saindo o Lucas Mugni, o Mugni, né, o autor do gol, e também o Lucas Cian para a entrada do Recalde e também do Thalisson. E essas alterações, Vagnão? O Léo Condé coloca o Ceará mais para cima da ponte, né? Porque esse Thalisson é um atacante. Ele entrou no lugar do Lucas, também é atacante, mas esse Thalisson aí é jogador de velocidade. E o Recalde é mais atacante do que o Lucas Mugni. Então, realmente, o Condé está procurando apertar a ponte e fazer o segundo gol. E lá vem o Ceará, a bola com o Lourenço, vai virando lá para a direitinha com o Rafael Ramos, faz o domínio, vem a marcação do Gabriel Novaes em cima dele, joga mais à frente, a bola com o Thalisson. Thalisson tentou fazer o toque, bateu no João Gabriel, voltando a bola com o Thalisson. Que toque de bola! Vem descendo a equipe do Ceará, tocando a bola, vem fazer o Ceará, bateu pro gol! Era o Thalisson, chega a zaga da Ponte Preta! Na hora H faz o corte, quase bem que o Wagner Ferreira aleitou. Na primeira jogada do Thalisson, se não fosse o Joilson no carrinho, seria fatalmente o segundo gol da equipe do Ceará, o Marcão. Só um momentinho, Marcão já fala, daqui a pouquinho o Marcão já fala que tem escanteio para a equipe do Ceará. Já foi batido de perna direita, sobe de cabeça, segura Pedro Rocha. Subiu o Wailon de cabeça ali, subiu até com uma certa liberdade. Goleirão Pedro Rocha estava bem posicionado, estava ligado, fez a defesa. Marcão do céu, quase na primeira jogada do Thalisson, ele coloca a bola para dentro. É verdade, carrinho providencial ali na zaga da ponte, né? E se salvando aí depois na cobrança de escanteio, a defesa do Pedro Rocha. E lá vem de novo a equipe do Ceará. Bola jogada com o Ailon. Que toque de bola pro Eric Puga. Vai bater. Pedro Rocha faz a defesa. A bola volta com o Eric Puga pelo lado canhoto. Tem do ladinho o Matheus Bahia. O Eric Puga vem ali na marcação dele. O Luiz Felipe, ele faz o cruzamento para dentro da grande área. Sobe Pedro Rocha. Faz a defesa o goleirão da Ponte Preta e tenta fazer a ligação pro Iago Dias. Já subiu de cabeça ali o Rafael Ramos. A bola vai subindo com o Lourenço. Lourenço, capitão da equipe do Ceará, pelo lado direito, já toca com o Thalisson. Vem a marcação do João Gabriel em cima dele. O Thalisson dá as pedaladas, tenta levar para a linha de fundo, escorrega. João Gabriel tá em cima dele, ele toca com o Rafael Ramos. Mais atrás com o Lourenço. Que enfiada de bola, bola para o Rafael Ramos. Vai fazer o cruzamento, a equipe do Ceará. Vem a marcação do João Gabriel, ele puxa para o meio, cruza de perna direita, de cabeça. Ailon sozinho dentro da pequena área, coloca a bola para fora. Tava sozinho o número 11 da equipe do Ceará, dentro da pequena área. A bola foi um pouco acima da estatura dele. Perde mais uma grande chance a equipe do Ceará, Marcão. Olha, era só ajeitar pro cabeceio, né, Anderson? A Ponte vai se safando, o Ceará resolve ir para cima agora, depois dos 20 minutos, e a coisa vai apertando pra Ponte, hein? E tem alteração na equipe da Ponte Preta. Pediu, tá aí, ó. Tá entrando o número 10, Elvis, no lugar do 29, Everton Brito. E vai ter mais uma alteração. Vai vir o Hudson também, no lugar do Emerson Santos. Hudson, número 80, tá entrando no lugar do Emerson Santos, número 8, que já tem amarelinho. Duas alterações na equipe da Ponte Preta. O Wagner Ferreira, tá aí. Elvis em campo. Atendendo uma solicitação nossa, inclusive, né, para organizar esse meio-campo da Ponte, que voltou a dar espaço para o time do Ceará jogar. O Ceará mexeu no sentido do ataque e desguarneceu um pouquinho do meio-campo para trás. Então, com o Elvis em campo, é possível que saia alguma jogada, algum tapa que ele coloque algum jogador na cara do gol. Então, uma alteração correta, tirando o Everton Brito, que não está aparecendo no jogo, e o Emerson Santos, na substituição natural, né? Já está pendurado com cartão amarelo, entra o Hudson, jogador importante. Todos se lembram da vitória da Ponte lá contra o CRB, um passe do Hudson para o gol do Gabriel Novaes. A equipe da Ponte Preta tenta sair jogando no setor defensivo, lançamento feito para frente, era para o jogador,
o Dodô, tá ali o Elvis, de calcanhar, primeira jogada, sai jogando com o Dodô, vem chegando aqui na bola, o Igor Inocêncio entrou também, é isso? Não, daqui a pouquinho a gente vê, é o Dodô que tava na bola ali, bola com o Elvis, Elvis faz o cruzamento para dentro da grande área, tira! O David Ricardo e sai jogando a equipe do Ceará, bola com o Eric Pulga, que toque de bola, tentou fazer enfiada de bola, tava ligado, o Joilson, bola com o Emerson faz o break, toca com o Elvis toca de primeira, bola com o Dodô, vem a marcação do David Ricardo, fez a falta em cima do Dodô. Falta para a equipe da Ponte Preta na meia direita, falta para o Dodô. Mário, e aí, essas alterações, gostou da entrada do Elvis e também do Hudson? Sim, eu gostei, Anderson, eu gostei. Vamos ver aí o Elvis aí, armando esse time da Ponte que estava precisando de um armador. Ele tem categoria, tem habilidade para isso aí. O Hudson é um jogador mais de força. Eu acho que ele até corre um pouco mais que o Emerson, né? E o Igor Inocêncio para dar uma segurada um pouquinho, porque os laterais não estavam descendo tanto. Então o Igor Inocêncio, para mim, ele marca um pouco melhor que o Luiz Felipe. E teve alteração na macaquinha, mais uma alteração, daqui a pouquinho o Marcos Cruz informa pra gente. Elvis faz a cobrança para dentro da grande área, tira a zaga do Ceará, e parte agora o Ailon, tenta partir no contra-ataque, vem a marcação do Hudson em cima dele, fez a falta, o Hudson em cima do Ailon, e acho que vai amarelar, hein? Deixa eu ver se vai amarelar, vai amarelar, pro número 80, da Ponte Preta, o Hudson, entrou, faz o que? Alguns minutinhos em campo, amarelou, o Hudson, e a Marcos Cruz, e teve alteração, mais uma na equipe Ponte Pretana, Marcão, você confirma pra gente? Sim, entrou o Matheus Regis no lugar do Iago Dias, né? E o cartão amarelo, sim, pro camisa 80 da Ponte Preta. O Matheus Regis, mas entrou também o Igor Inocêncio, viu? Ah, tá, Igor Inocêncio entrou no lugar do Luiz Felipe. Luiz Felipe. Então foram mais duas alterações do técnico Nelsinho. Matheus Regis no lugar do Iago Dias, como confirmou aí o Marcão, e o Igor Inocente no lugar do Luiz Felipe. Mais duas alterações da equipe Ponte Pretana, Wagner. Um sangue novo ali pelo lado direito, né, na beirada do campo. O Igor, no lugar do Luiz Felipe, tem mais experiência. E com a mexida no time do Ceará, colocando mais força no ataque, a Ponte realmente toma alguns cuidados defensivos. E por isso, tirou o lateral direito e colocou o Igor. A entrada do Hudson no lugar do Emerson Santos. O Emerson estava pendurado. O Hudson tem mais força, como disse aí o Marião, e realmente pode dar uma sustentação no meio campo, já que o Elvis está encarregado agora de alimentação do ataque. Então, eu acho umas alterações corretas e coerentes do técnico Nelsinho. O Matheus Regis, ele ali é um 6 por meia dúzia, a mesma função do Iago Dias. Joga na beirada do campo e pode aproveitar, né? Já que o Elvis está em campo, quem sabe num lançamento ali, na beirada do campo, ele escapando pela direita, pode fazer um cruzamento e alguém aproveitar para fazer o gol de empate. Então, correto o Nelsinho, pelo menos no meu modo de ver, nessas alterações feitas na Ponte agora, nesse segundo tempo. E a Ponte Preta tem mais um escanteio pelo lado direito, campo de ataque, tá ali o Elvis. A torcida do Vozão fazendo a festa, celulares ligados na Arena Castelão. Tem escanteio, Elvis, camisa número 10, de perna direita, vai fazer o levantamento para dentro da grande área, para dentro da área do goleirão Bruno Ferreira. Tá autorizado, faz o cruzamento, sobe de cabeça o Gabriel Novaes, tira a zaga de qualquer maneira. A bola vai sobrando com o João Gabriel. João Gabriel pega, faz o lançamento para dentro da grande área, sobe João Pedro de cabeça, vai sobrando com o jogador ali do Ceará, que é o Eric Pulga. Ele faz a finta. Olha, o Hudson mais uma vez fez a falta. Falta mais uma vez do Hudson. Ele já tem amarelinho, hein? Tem que tomar cuidado, o Hudson. Já tomou amarelinho. Mais uma falta para a equipe do Ceará. Desse jeito aí, daqui a pouquinho o Hudson leva o vermelho, Wagner. Aí complica de vez para a Ponte. Eu nem acho que foi falta dele agora, hein? O jogada encostou no jogador do Ceará, o cara caiu, o árbitro marcou falta. Para mim, acho que nem falta foi, mas, enfim, o Hudson cometeu a falta e tá aí a Ponte já com a posse de bola de novo, Anderson. Já recuperou a equipe da Ponte Preta com o Matheus Regis, tem o Gabriel Novaes em cima dele, ele puxa pro meio, toca com o Hudson, tem o Emerson no círculo central, já recebeu, o Emerson vai virar aqui, não, ele prefere tocar lá na frente, a bola com o Dodô, faz a finta dentro da meia-lua, dá um carrinho, a bola sobra com o Elvis, tenta fazer enfiada pro Matheus Regis, tava ligado, o Rafael Ramos sai jogando, mas já perdeu.
Recuperou a posse de bola o Igor Inocêncio. O Elvis toca para trás com o Nilson Júnior. Toca com o Igor Inocêncio no círculo central com o Emerson. Tem o Hudson do lado, o Emerson. Não tocou para ninguém, a não ser nos pés do Richardson. Olha o contra-ataque da equipe do Ceará. A bola com o Eric Pulga. Vem descendo, puxou para o meio, vai bater de longe, bateu a bola, explode em cima do Hudson. Sobe com o Emerson, perde de novo a bola. O jogador pontepretano. Chega o Lourenço, chega o Dodô também, leva melhor o Lourenço. A bola vai sobrando com o David Ricardo, sai jogando com o Matheus Bahia, vai jogando pelo lado canhoto, bola com o Thaleson, de calcanhar, uma bela enfiada pro Matheus Bahia, faz o cruzamento, o Eric Pulga, quase que faz o segundo gol. Mas faltou pouquíssimo pro Eric Pulga relar na bola, seria fatalmente o segundo gol da equipe do Ceará. Sai jogando a bola, não saiu não, a bola sai jogando, Marcos Cruz. Se o Eric Pulga não tivesse cortado as unhas dos pés, tinha feito o gol, o segundo gol do Ceará. É verdade, Anderson. A bola se apresentou para ele. Ele chegou um pouquinho atrasado, né? Mas foi um lance aí muito bonito do ataque do Ceará. Hein? Por muito pouco sai o segundo gol da equipe de Fortaleza. E a equipe da Ponte Preta, lançamento do Elvis lá para o Matheus Sérgio dentro da grande área, tentou fazer o domínio, faz a virada, a bola bate em cima do zagueirão, sai em escanteio, vem alteração na Ponte Preta. Vem Ramon Carvalho aí na equipe no lugar do Emerson. Correto, Marcos Cruz? Confirma pra gente aí. É isso mesmo, Anderson. Veio o Ramon. Olha, tá tentando tudo agora o Nelsinho, né? Mais uma alteração do técnico Nelsinho. É escanteio para a equipe da Ponte Preta, na minha conta, o terceiro da Ponte no segundo tempo. Elvis, de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área. Faz o domínio, Hudson escapou. A bola vai sobrando com o Thaleson, tenta sair jogando em cima do Igor Inocêncio. De carrinho, o Igor Inocêncio. Toca a bola com o João Gabriel ali no círculo central. Devolve a bola com o Igor Inocêncio lá do lado canhoto. Tem o Gabriel Novaes, tem também o Matheus Sérgio. Já recebeu o Gabriel Novaes, vai partindo para o centro, faz a finta, caiu em cima do lance, o árbitro mandou continuar e o Ceará tá ali com o Richardson, vem descendo de perna direita, faz a inversão lá da direita para canhotinha, tá procurando o Eric Pulga, foi muito forte. A bola saiu em lateral para a equipe da Ponte Preta. Essas alterações também, o Wagner Ferreira do Ramon Carvalho no lugar do Emerson. Última alteração. Concordo também. Eu acho que ele está correto, o Nelsinho Batista, já que reforçou o meio-campo da Ponte, sentindo que tem condições. A Ponte realmente melhorou no segundo tempo, com as alterações feitas, e com o Elvis em campo, e agora com o Ramon, que também é isso, dá mais liberdade para o Dodô. Eu acho que foi uma bela alteração do Nelsinho Batista, colocando a Ponte ainda em condições de empatar o jogo. E tem gol na Série B, hein? 5 minutinhos do primeiro tempo, Juliano abre o placar, Santos 1, Mirassol 0. Com esse resultado aí, nesse momento o Santos vai assumindo a liderança da Série B. Tá aí, ó. E a equipe do Mirassol vai continuando aí na quarta colocação com 50 pontos ganhos. E aqui a Ponte Preta tenta sair jogando, bola com o Dodô, escapou, sobra com o David Ricardo, faz o lançamento pro Eric Pulga, a bola sobra com o jogador pontepretano, que é o João Gabriel faz o domínio, pede o Dodô, ele prefere tocar a bola com o Hudson faz o domínio, tem do ladinho o Ramon Carvalho, vai virando para canhotinha, bola com o Igor Inocêncio no círculo central, toca com o Joilson, apenas o Nilson Júnior no campo defensivo da Ponte Preta, bola com o Hudson toca na direitinha com o João Gabriel toca a bola com o Dodô faz o giro, tentou fazer enfiada de bola com o Gabriel Novaes dentro da grande área, a bola bate no calcanhar do Gabriel Novaes, o David Ricardo tira e ficou jogador caído, hein? Ficou um jogador caído, mas o árbitro manda continuar. Bola com o Hudson no círculo central, vai tocando com o Ramon Carvalho para, olha, ameaça tocar com o Matheus Sérgio lá do lado direito, ele faz a volta. A equipe da Ponte Preta toca mais atrás com o Nilson Júnior faz o domínio, ultrapassa ali aquele vídeo gramado, toca com o Igor Inocêncio, vem a marcação em cima dele do Thaleson, o Igor Inocêncio do ladinho com o Ramon Carvalho, perdeu a bola pro Ailon, não, já recuperou, caiu a falta, se marcar é pra Ponte, falta do jogador da equipe do Ceará, o Ricaldi, ele fez a falta em cima do Ramon Carvalho, a bola ali no círculo central. 33 minutinhos, segundo tempo de jogo, 1-0 pro Ceará, continua o jogo. Elcio Correia, grande Elcio,
tá participando da nossa jornada, tá contente com o peixe dele, tá mandando um abraço pro Marcão. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, bola com o Dodô, pelo lado direito, tentou fazer a finta em cima do Lourenço. Lourenço recuperou, sai jogando o Matheus Bahia, dá um chute lá pra frente, a bola saiu em lateral. Mário, equipe do Ceará nesse momento tá meio perdidão, hein? Não tá não? Se a Ponte souber aproveitar esse momento, empata a partida. As mudanças que o Nelsinho fez melhorou a Ponte, tá? Gostei também da entrada do Ramon Carvalho. Eu acho que agora o time está começando a tocar muito mais a bola e chegar um pouco mais com perigo. As mudanças foram boas para a Ponte e o Ceará está meio perdido, sim. Tá aí, grande Mário, nosso amigo convidado da nossa jornada esportiva da Grigo. A Ponte tenta chegar mais uma vez no setor ofensivo. A zaga do Ceará tá aplicando ali o Gabriel Novaes. Toque de bola pro Elvis com o Dodô. Se ele tocar do lado, sofreu a falta! Falta, Dodô! Em cima do Dodô, ali a 2 passos da meia-lua, frontal à meta do goleirão Bruno Ferreira. O jogador ali, o Matheus Bahia, simplesmente acertou o Dodô. Caiu, falta que pode levar muito perigo para a meta do goleirão do Ceará, ô Marcos Cruz. É verdade, Anderson, uma falta aí em cima do Dodô, hein? Olha, pode levar muito perigo, hein? É interessante que o juiz não deu cartão amarelo nesse lance, né? O cara pisou, né, no pé do Dodô praticamente aí. Vou aproveitar aqui para mandar um abração pro Elcio Correia também. Grande abraço aí, Elcio. É isso daí, mandando um abração pro Elcio Correia. O Marião, a hora que você quiser falar, é só acionar aí seu microfone, que ele tá acionadinho, tá vendo aqui, ó? Fica à vontade, viu? É só se desligar, ou melhor, ligar o microfone, que sai o seu som aí. Fique à vontade. É falta pra Ponte Preta. 36 minutinhos, tá ali o Igor Inocêncio. Tá ali ajeitando também o Elvis, o goleiro, o Bruno Ferreira. Ele tá agachado ali, né? Encostado no poste esquerdo, ajeitando a sua barreira. 1, 2, 3, 4, 5 homens, um deitado atrás da barreira ali, e 2 da Ponte Preta fazendo a função na barreira, na frente da barreira. Tá o Hudson e também o Matheus Sérgio. tem torcedor do Ceará, tá rezando nesse momento. Tá ali. Falta para a equipe da Ponte. Agora é o Ramon Carvalho. Tá ali, tem também o Elvis. Ramon Carvalho de perna canhota. O Elvis de perna direita. Quem sabe o primeiro gol da Ponte Preta? 1-0 para o Ceará, tá quase um minuto parado, hein? Quase um minuto parado para a batida dessa falta. E agora vai amarelar pro Lourenço. Deu um empurrão no Matheus Regis, o Lourenço, o capitão da equipe do Ceará. Amarelou o segundo amarelinho para a equipe do Ceará. O Lourenço agora, aos 37. Vai ser autorizado. Tem Elvis, tem Ramon Carvalho. O árbitro está quase 1 minuto e meio parado. Vai autorizar. Ramon Carvalho ou Elvis? Partiu Elvis de perna direita, bateu pro gol, a bola passa sobre o gol do Bruno Ferreira e vai para fora. Tiro de meta para o Ceará. Bateu. A bola até que passou perto, né? Mas não foi legal a batida do Elvis, Marcão. Não foi não, né? A gente esperava alguma coisa melhor do Elvis, né? Mas, vamos lá, estamos tentando ainda, a Ponte tem aí pouco mais de 10 minutos, né, para tentar chegar nesse gol de empate aí. E, primeiramente, tentar não tomar o gol, né? E tem gol lá na Vila, empata a equipe do Mirassol, Gabriel Santana empata o Mirassol, Santos 1, Mirassol também 1. Campeonato Brasileiro da Série B, as partidas que estão correndo nesse momento, lá na Vila e aqui, na Arena Castelão. A equipe do Ceará tenta sair jogando com o Thalisson, toca a bola, chega Nilson Júnior, recupera com o Ramon Carvalho, sai jogando com o Hudson já achou o Igor Inocêncio, já no campo de ataque, vem descendo a equipe da Ponte Preta pelo lado canhoto, bola com o Matheus Sérgio, a marcação do Rafael Ramos em cima dele, passou o Igor Inocêncio, o Matheus Sérgio segura a bola, chega o Thalisson para fazer a marcação, ele achou o Ramon Carvalho faz o domínio, toca de bola com o Igor Inocêncio, toca com o Ramon Carvalho, chega na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, a bola bate em cima do Lourenço e sai em escanteio para Macaquinha, é o 4º escanteio para Macaquinha no segundo tempo, Marcão. É verdade, Anderson. Vamos ver se na pressão aí a Ponte pode estar aproveitando melhor aí uma cobrança de escanteio, hein?
Vamos lá, Ponte. Vai fazer a cobrança lá na ponta esquerda, o Elvis. Vai fazer o levantamento de perna direita. Tá autorizado o número 10 da Ponte Preta. Faz o levantamento para dentro da grande área. Sobe o João Pedro. Coloca a bola para fora. É mais um escanteio para a equipe da Ponte Preta no segundo tempo. 5 escanteios da Ponte no segundo tempo contra 2 do Ceará. A Ponte Preta tenta chegar ao gol de empate. Vem Elvis, mais uma vez, de perna direita. Vai fazer levantamento para dentro da grande área. Faz o levantamento aberto agora. Tá buscando o Igor Inocêncio. A bola vai passando. Vai saindo em lateral para a equipe do Ceará. Perde uma grande chance. Wagner Ferreira, 39 minutinhos e meio. Continua 1-0 Ceará. O próprio Ceará está reconhecendo o melhor momento da Ponte no jogo, hein? Ele está reativo. Todo mundo atrás da linha da bola e a Ponte está encontrando espaço para jogar. Porque agora tem gente que tem bola no pé para fazer os lançamentos, né? Tem o Elvis, tem o Ramon, tem o Dodô. O Dodô está num grande jogo do Dodô. Se tivesse que escolher melhor em campo, para mim seria o Dodô. Mas tem alteração no time do Ceará, hein? E aí, Marcão, alteração na equipe do Ceará. Tá saindo o Ailon para a entrada do Facundo, 31. Saindo o Ailon, número 11, para a entrada do Facundo, número 31. A terceira alteração do técnico Léo Condé, Wagner. Ele tem 2 Facundo, né? Tem o Facundo Castro e tem o Facundo Barceló. Os 2 são uruguaios. Entrou o Barceló, que é o número 31, ele é atacante, jogador de área. E como é o Ailon também. Então, continua com um centroavante de ofício o time do Ceará. Aí entrou o Facundo Barceló, então. Vem descendo a equipe do Ceará, tira Nilson Júnior. A bola sobra com o Hudson, tenta fazer a ligação com o Dodô aqui pelo lado direito, Dodô. Dodô foi matar a bola matou o Dodô. Né? Saiu em lateral para a equipe do Ceará fazer a cobrança. Marião, 41 minutinhos. Acredita no empate da Macaquinha ainda? Opa. Eu ainda acredito, né? Mas a Ponte tem que chegar com mais firmeza na frente também, né? E não dá esse espaço não pro Ceará. Tô achando que o Ceará já cansou um pouquinho, né? E a Ponte, com as mudanças que teve, deu uma boa melhorada. Vamos ver, vamos torcer pra gente conseguir pelo menos um empate aí. E a equipe do Ceará vem descendo com o Rafael Ramos lá pelo lado direito. A marcação em cima dele do Matheus Sérgio. Ele toca a bola com o Lourenço mais atrás com o Richardson. Richardson vem descendo, vai levando aqui pelo lado canhotinho. Que toque de bola para o Matheus Bahia. Vai fazer o cruzamento. Sobe de cabeça o Joilson. Alivia para a zaga pontepretana. Põe a bola saindo em lateral para a equipe do Ceará. Lá do canhoto, campo de ataque. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Wagner Ferreira o que ele está achando da dupla de zaga hoje da Ponte Preta, o Joilson e o Nilson Júnior. A equipe do Ceará tenta sair jogando, recupera a posse de bola, a Ponte Preta, Dodô faz a falta. O jogador do Ceará, falta para a equipe da Ponte Preta. Lado direito, campo defensivo. O Joilson pede para o Hudson deixar, mas o Joilson toca para trás. Toca a bola com o Pedro Rocha. Pedro Rocha faz o domínio, tá dentro da grande área, sai jogando a bola com o Nilson Júnior. Agora achou o Hudson ali dentro da meia-lua. Setor defensivo, Ponte Pretano. Devolve a bola com o Nilson Júnior. Tem o Igor Inocêncio aberto pelo lado direito. Ele devolve a bola com o Hudson. Hudson olha pro lado direito, vai virando com o João Gabriel. João Gabriel recebe o posse de bola, a marcação do Matheus Bahia. Ele toca para dentro da grande área com o Gabriel Novaes. Tira o João Pedro. Tá ali o Ramon Carvalho, põe no peito, põe no chão. A equipe da Ponte Preta tenta chegar no campo ofensivo. A marcação em cima ali do jogador, o Facundo. A bola sobra com a Ponte Preta. O Elvis toca dentro da grande área. Quem toca pro Gabriel Novaes. Ele ajeitou a bola com o Matheus Sérgio e explode no Rafael Ramos. Sobra ainda com o Ramon Carvalho. Toca do ladinho com o Hudson. Hudson mais atrás no círculo central com o Joilson. Joilson devolve a bola com o Ramon Carvalho. Vai virando lá pra canhotinha com o Elvis. Tá passando o Igor Inocêncio. O Elvis prefere tocar mais atrás com o Nilson Júnior. Nilson Júnior faz o domínio de perna canhota. Ameaça tocar pro lado direito. Toca ali com o jogador que é o Elvis. Elvis do ladinho com o jogador que é o Ramon Carvalho. Ramon Carvalho para, devolve a bola com o Elvis no círculo central. Olha o Elvis perdendo a bola onde não pode. Olha o Facundo, chega na marcação, Joilson. Ô Elvis, joga mais sério, meu querido. Ele agora faz o lançamento, tenta fazer o lançamento, interceptado pelo Thalisson. Rafael Ramos de calcanhar, tenta jogar a bola pro Thalisson, a bola sai. Lateral para a equipe da Ponte Preta. Ô Vagnão, o Elvis tem que jogar mais esperto, hein? Quase que complica a vida da Ponte Preta agora.
E praticamente ele estava isolado ali no meio. Se ele perde essa bola, esse seria um contra-ataque monstro do Ceará. Você me perguntou da dupla de zaga da Ponte? Olha, zagueiro tem que zagueirar. Foi o que eles fizeram hoje. Sem culpa no gol do Ceará, inclusive, que não era marcação de nenhum dos dois. Mas na parte de rebater, tirar o perigo da área, muito bem a dupla. E a equipe da Ponte Preta, bola com o Igor Inocêncio, vai jogando lá pelo lado canhoto com o Matheus Sérgio, marcação do Rafael Ramos. O Matheus Sérgio puxou pro meio, deu de presente. Deu de presente a bola pro jogador ali. O Thalisson sai jogando a equipe do Ceará. Mas estava ali na bola. O Igor Inocêncio tenta roubar, vem descendo a equipe do Ceará. No carrinho, tira Nilson Júnior. Sobra com o Ramon Carvalho. A equipe da Ponte Preta tenta sair jogando com o Elvis lá pelo lado canhoto. Toca a bola do ladinho com o Ramon Carvalho. Ramon Carvalho faz o lançamento para dentro da grande área. Tira o João Pedro. E agora sobrou. Sobrou com o Eric Pulga. Vem descendo a equipe do Ceará. Bola com o Facundo. Devolve a bola com o Eric Pulga. Tava lá o Joilson. Tira a bola. O Ramon Carvalho sai jogando com o Igor Inocêncio. Toca na frente. Eu estou vendo aqui 6 minutinhos. Vamos até 51 minutos desse segundo tempo. A equipe da Ponte Preta tenta sair jogando o João Pedro. Bate de perna direita, alivia a bola. Vai sobrando com o Igor Inocêncio. Olha aí a equipe do Ceará. Deu uma vacilada o Igor Inocêncio. Vem trabalhando ali o jogador que é o Recalde. Toca a bola, vem descendo o Ceará. Bateu pro gol. Segura firme, Pedro Rocha. Segura firme. A Ponte não pode dar essas bobagens aí que fez agora o Igor Inocêncio. Mais uma vez, tem que descer, mas tem que ficar ligado com o setor defensivo. Vai vir alteração na equipe do Ceará daqui a pouquinho. Marcos Cruz informa pra gente. A Ponte vem descendo mais uma vez com Elvis. Elvis para, rola na frente, a bola com o Dodô. Dodô vai virando com o Matheus Sérgio lá pelo lado canhoto. Faz a finta em cima do Thalisson. Devolve com o Dodô. Faz a enfiada de bola com o Gabriel Novaes no carrinho, João Pedro. Complementa o Rafael Ramos. A bola sobra com o Igor Inocêncio. O Elvis pede do lado. O Igor Inocêncio vai levando sozinho. Agora sim. Toca pro 10 da Ponte Preta. Pro Maestro. Faz a finta. Tenta fazer enfiada de bola. Era pro Matheus Sérgio. Estava lá. O jogador que é o Rafael Ramos. Tenta sair jogando a equipe do Ceará. Bola com o Recalde. Recalde tem do seu ladinho o jogador, o número 97, que é o Lourenço. Ele prefere jogar mais na frente. Vem descendo o Richardson. Toca com o Thalisson. Chega o Igor Inocêncio. Fez a carga. Pediu a falta. O árbitro manda continuar. 46 minutos e meio, 1-0 pro Ceará. Ponte Preta até que tenta, mas levar perigo que é bom nada. Tá ali o 98 e o número 2 da equipe do Ceará para entrar. Daqui a pouquinho o Marcão confirma pra gente quem é o 98, quem é o 2. A Ponte Preta aqui do lado direito com o Hudson com o Dodô. Dodô faz o domínio, devolve a bola com o Hudson, não, João Gabriel do seu ladinho, mas falta velocidade pro ataque. Agora o Hudson tentou fazer o lançamento, a bola sobra com o Eric Pulga, vem descendo o Joilson. Tava lá, tirou, matou no peito o Dodô, colocou no chão, sai jogando com o Nilson Júnior. Tentou fazer o lançamento, tocando ali, chega o Richardson. E caiu o jogador da equipe do Ceará. Caiu, desmontou ali no setor defensivo o jogador do Ceará, porque provavelmente, né, ele vai fazer a alteração. Tá entrando o 98, Andrei, no lugar do Lourenço. É isso, o Marcão? Confirma pra gente aí. 98, Andrei. No lugar do Lourenço, que é o número 97, o capitão da equipe, que está amarelado. Exatamente, Anderson. E vai entrar também o 13 ali, que eu tô vendo, Luiz Otávio. Luiz Otávio vai entrar, a gente vai confirmar no lugar de quem. Ficou já com a tarja de capitão ali, o Luiz Otávio, né? O Lourenço está saindo agora para a entrada do Andrei e o Luiz Otávio, por enquanto, vai aguardar um pouquinho, com a tarja de capitão do lado de fora. Tô vendo que é o número 3 que vai sair, que é o João Pedro. É isso mesmo, Marcão? Luiz Otávio, 13, no lugar do João Pedro, 3. Exatamente, Anderson. Tá saindo, então, o Lourenço e o João Pedro, né? A entrada do Luiz Otávio e do 98... É o Andrei. Andrei. No lugar do Lourenço, capitão. E aí, essas alterações do Léo Condé, Wagner? Bem, o Luiz Otávio é um zagueiro de ofício. Ele tira um zagueiro por outro. Talvez cansaço ou sentindo alguma coisa, né? O João Pedro saiu porque não havia motivo para mudar
de zagueiro nessa altura do campeonato. E tirou o Lourenço, que está amarelado, e colocou o Andrei. O Andrei é também um jogador meio ofensivo. Então, o Ceará vai levando esse jogo até o finalzinho aí com certos cuidados defensivos, né? Temendo a Ponte, fez um bom segundo tempo. Só faltou o gol. E tá na bola, tá jogando ali o Andrei, recua com o jogador que é o David Ricardo. O David Ricardo do lado do Matheus Bahia, ele prefere jogar lá na meia-lua, o goleirão Bruno Ferreira. Pede pra movimentação de perna direita, faz o lançamento pra frente, o arqueiro da equipe do Ceará sobe de cabeça o Joilson, tira, sobe de cabeça também o João Gabriel, complementa o Hudson de cabeça, tenta trocar a bola com o Dodô, a bola sobra com o Matheus Bahia. Ameaçou tocar na frente, faz o break, toca pra trás, sai jogando no setor defensivo, o David Ricardo. Ele tá tranquilo ali, ninguém chega na marcação, agora que vai chegando o Gabriel Novaes. De perna canhota, faz o lançamento lá pro setor ofensivo, tira Nilson Júnior, mata no peito o jogador que é o Recalde, toca a bola com o Eric Puga, chega o João Gabriel, rouba a bola, sai jogando com o Matheus Sérgio, entrega errado nos pés do Recalde, sai jogando a equipe do Ceará lá pelo lado direito, bola com o Thalisson, recua a bola com o Recalde, tá encostando, recebeu ali o Andrei, já recebeu o Andrei, vem a marcação do Ramon Carvalho, toca na frente com o Recalde com o Andrei, faz o break, a marcação, o jogador ponte-pretano, o Matheus Sérgio, ele recua mais atrás com o Rafael Ramos, bola com o Recalde com o Rafael Ramos, chega, dá a bola o Matheus Sérgio, quase que rouba, mas já recuperou, bola com o David Ricardo, que de cabeça faz um recuo com o goleirão Bruno Ferreira, 50 minutos e meio, o árbitro disse que vamos até 51, porém ficou parado aí para as alterações da equipe do Ceará, né? Eu acho que pelo menos mais um minutinho vai ter. Roberto César Santos tá conosco, tá dizendo agora é Deb, vamos vencer, tá dizendo o Roberto César Santos. A equipe do Ceará sai jogando, bola com o Matheus Bahia, toca no chão, a bola com o Eric Puga, vem a marcação do João Gabriel, ele toca com o Matheus Bahia, chega Joilson. Na cobertura, toca na bola aí do Matheus Bahia, mas a bola sai. Tiro de meta para o Pedro Rocha. Será que vai levantar a plaquinha de mais um minuto? Porque já estamos aí no tempo de acréscimos esgotados. Mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Vamos até 53. Dá tempo, Macaquinha. Dá tempo. Ô, Mário, e aí? Você tá achando que o time da Ponte tempo dá? 2 minutinhos? Dá tempo. Mas o time da Ponte parece que, não sei, né? Tá tranquilo, tocando a bola. Parece que não quer chegar muito, né? O time toca. E como eu já tinha falado, erra passe fácil, não chuta gol, aí fica difícil, né? A esperança a gente tem, mas o time tá colaborando. Tá aí. Tá aí, Marião, fazendo a sua análise. A bola tá em lateral para a equipe do Ceará. Vou pedir a sua palavra também, Wagner Ferreira. Estamos aí com 52, a última volta do reloginho, 1-0 para o Ceará. No segundo tempo, a Ponte escondeu a bola do Ceará. Essa é a grande realidade. Posse de bola, domínio ali do meio campo, o Ceará sentiu, recuou. O técnico Léo Condé tentou colocar o time à frente, mas a Ponte sustentou muito bem. Como disse o Marião aí, faltou acertar um pouco os passes, até o Elvis andou errando o passe, e realmente faltou no meio campo o ataque e finalização. E aí, portanto, esse é o grande pecado da Ponte. Fez um bom segundo tempo, mas faltou o gol. O detalhe foi esse. E a equipe do Ceará vem descendo com o Thalisson, chega na marcação. O Joilson sai jogando com o Elvis. Olha o contra-ataque da Ponte Preta, ultrapassa ele aqui de vídeo gramado, joga lá na canhotinha com o Matheus Sérgio. Vem a marcação do Rafael Ramos em cima dele, invadiu a grande área, bateu, espalmou, a bola voltou pro Elvis, bateu e... inacreditável! É o último lance da partida. Na pancada do Matheus Sérgio, o Bruno Ferreira espalmou ali praticamente na linha do pênalti. O Elvis de perna direita enfiou a bota para fora. Perde a última chance de empate a equipe da Ponte Preta quando ergue o braço. Ponto centro do gramado, põe final de jogo. Mas faltou isso, olha, para quem tá vendo, para Ponte Preta empatar. O Elvis, olha, e quis enfiar a bota, jogou a bola lá na arquibancada do Castelão. Final de jogo, 1 para o Ceará, 0 para a equipe da Ponte Preta. Que chance perde o Elvis, hein, Marcão?
Ali nem era a força, né? Era mais dar uma ajeitada. Então, tem o gol à tua disposição, ele botou muita força, meteu por cima do travessão. Perdeu o gol de empate no último lance do jogo. É uma pena, né? Porque vamos dizer que a Ponte nem merecesse empatar esse jogo, né? O Ceará jogou muito melhor que a Ponte, segundo tempo a Ponte equilibrou o jogo, né? Porém, esse futebol realmente é aquele negócio, né? Às vezes o melhor não ganha, né? Mas hoje não, hoje o melhor ganhou. Esse lance do Elvis aí, infelizmente, ele acabou pegando mal na bola, né? Que nem o Wagner falou, era só ajeitar, era só empurrar para dentro, né? E ele sabia disso, né? Mas é o que tinha que acontecer. A vitória do Ceará hoje era um palpite claro, né? Tá aí, ó. Marião, não deu pra Ponte, ficou aí no 1-0 mesmo pra equipe do Ceará, o gol anotado pelo Lucas Mugni aos 22 minutinhos no primeiro tempo, 1-0 pro Ceará. Teve a bola do jogo, o Elvis agora pra fazer, mas não fez. Mas também, é aquele lance, né? O jogo poderia, né? O futebol é isso. Uma bola nesse último segundo, poderia empatar, poderia levar um pontinho aqui da Ponte Preta, mas não aconteceu e agora é o derby. Próximo jogo na Macaquinha. O Elvis ali não precisava tanta força, né? Foi com muita sede ao pote, encheu o pé, não precisava disso. Era só dar, como o Wagner falou, domina e toca a bola. Era fácil, não era difícil fazer esse gol. Mas fazer o quê, né? Parece que hoje não deu nada certo. A Ponte melhorou muito no segundo tempo, gostei das mudanças, o time deu uma melhorada, sim, né? Mas faltou capricho ali do Elvis. Agora vamos pro derby. O derby tem que ser vitória. Ô Mário, vou começar com você. A gente sempre faz a eleição do craque da Grigo, pode ser entre jogadores da Ponte, geralmente a gente faz nos times de Campinas, né? Mas também pode, se você achou que tem o melhor para o jogador do Ceará, você pode dar o seu voto também. Entre os jogadores da Ponte e Ceará, quem você coloca, elege hoje como craque da Grigo nessa jornada esportiva, Mário? Olha, eu gostei do Nilson Júnior, tá? Jogou muito Nilson bem. Júnior. Isso. A zaga da Ponte para mim foi bem, né? Marcou muito bem. Gostei do Nilson Júnior. Então, seu voto é para o Nilson Júnior. Tá aí o voto do Marião, do craque da Grigo. Voto pro Nilson Júnior. Marcos Cruz, e aí? Você tem algum nome aí que se destacou hoje entre os jogadores de Ponte do Ceará para ser eleito craque da Grigo? Olha, Anderson, eu vou destacar também a zaga da Ponte, viu? Eu já gostei mais do Joilson, sabe? Quem sabe essa zaga aí não pode estar, né, acertando as coisas aí pra lá pra cozinha da Ponte Preta, né? Gostei sim do Joilson, pra mim, melhor em campo, e eu gostaria de melhor jogador da Ponte. E gostaria de dar falar sobre o Matheus Regis, sabe? O Matheus Regis que já fazia tempo que a gente não vinha entrar, entrou hoje e a gente continua não vendo o Matheus Regis, né? Então seu voto é pro Joilson, né, Maicão? Joilson. E aí, Wagner Ferreira, o seu voto pro craque da Grigo nessa jornada esportiva, Ceará 1, Ponte Preta 0. Olha, no primeiro tempo eu gostei muito do Dodô. Participou de bola parada, sofreu muitas faltas. O próprio Ceará sabia que ele era o organizador do time da Ponte no primeiro tempo e, portanto, foi alvo de algumas faltas. Mas, no segundo tempo, olha, não foi mal também, não. Eu poderia até facilitar, escolhendo o Joilson, o Nilson Júnior, para dar a vitória para um. Mas eu vou complicar. Eu vou votar no Dodô mesmo. Vai no Dodô. Aí, então, um voto para o Dodô, né? Um voto agora do Wagner, um voto para o Nilson Júnior e um voto para o Joilson. Você que está curtindo aí na Jornada Esportiva da Grigo, por gentileza, manda aqui no chat, né? O Roberto César Santos ficou bravo demais com o Elvis, que discute aí, né? Que não era jeito, não força, tá dizendo. Manda aí, para quem você
gostaria de ter o voto aí pro craque da Grigo. Tá aí já na chat o ganhador do boné, hein? Ganhador do boné da Rádio Grigo, Elcio Correia. Parabéns, Elcio! Você levou esse boné bacana demais na nossa web Rádio Grigo. Deixa eu ver se tem o voto pro craque da Grigo. Empatar. Joilson, Nilson, Júnior ou Dodô? Vamos ver aí se vai ter mais um voto. Tô vendo que tem galera acompanhando a gente ainda, então manda aqui pra gente. Dodô, Nilson Júnior ou Joilson, pra gente eleger o craque da Grigo. Enquanto isso, deixa eu agradecer o Marião. Mário, foi demais, legal demais você participar conosco, né? Peguei você de surpresa, né? Bem um pouquinho antes de iniciar a partida, fiz o convite e você, né, falou que ia ficar com vergonha, ficou coisa nenhuma. Deu bem demais, fez comentários muito bacanas aí, né? Aliás, Marcão e Wagner Ferreira, amigos da Web Rádio Grigo, Mário foi um sensacional jogador de futebol. Não é puxando o saco não, viu? Marião era bom de bola mesmo. Marião era daquele que falava assim, ó, vou dar um chapéu hoje, né, pro jogador adversário. Ele com certeza daria um chapéu. Conhecia muito, muito. Hoje o Marião tá, deixa eu ver, Marião, com o seu peso pesado. Ele também parou faz um tempinho. O Marião tá aí, né, fazendo o seu trabalho legal, sempre, né? É uma pessoa sensacional lá do bairro de São Bernardo, um amigo realmente. Marião, parabéns, parabéns. Eu agradeço demais, primeiro, a sua participação e parabéns. A sua desenvoltura é muito bacana, o seu comentário você conhece de futebol, né? Só, talvez o som não ficou legal hoje, mas te peguei você de surpresa, né? Então, teve esse probleminha. A única coisa, mas a sua participação foi nota 10, viu, Marião? Valeu demais. Anderson, eu que agradeço a você, o Wagner, o Marcos Vinícius aí. Muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Um abraço para todos aí. E ó, fica o convite aí para participar de outra jornada conosco, beleza? Aí eu te convido antes, a gente faz um teste bacana, tá bom? O convite tá feito, Marião. Beleza, gostei. Gostei sim, vamos que vamos. Valeu, valeu. Marião, só dá um toque. E o Catânia? Como que tá lá no top 50? Tá bem o Catânia? Tamo bem, a gente acabou a primeira fase em quarto lugar e agora começa a mata-mata domingo, amanhã. Né? E aí, ganhando, vai para semifinal. Tá aí, uma boa sorte para essa galera do Catânia também. Grande, o Mário, Mirão, Paulinho, Marcinho, Jean, Ney. Tem muita gente ali, muita gente bacana que joga o Catânia. Vamos torcer pro Catânia amanhã. Marião, fica à vontade se quiser sair. Aliás, hoje é sabadão, né? Hoje tem que molhar as palavras um pouquinho. Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Beleza, Anderson, muito obrigado e boa noite a todos. Agora eu vou cuidar dos netos. Abraço a todos. Grande, Marião. Marião, que foi hoje o nosso... Tá aí. Essa vinhetinha ficou baixinha, mas vai ficar melhor. Ô, Marcos Cruz, 1-0, né? Para a equipe do Ceará. Próximo jogo da Ponte Preta, né, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no próximo domingo, no dia 20, no estádio Moisés Lucarelli, às 18h30, nada mais, nada menos, contra a equipe do Guarani. E a Ponte Preta perdeu apenas o Emerson Santos. O Luiz Felipe não tomou o cartão, o Hudson não estava pendurado, né? Então apenas o Emerson Santos que desfalca a equipe da Ponte Preta, que pode ter o retorno aí do Gé, né? O Gé que faz uma falta danada nesse ataque ponte-pretano. E é isso daí, né? Do jeito que jogou hoje, é um resultado que poderia já ser encarado como um descarte contra o Ceará lá na Arena Castelão. Mas o próximo é o derby. E a Ponte Preta, querendo ou não, ainda está ali na 14ª colocação. O CRB joga com o Guarani, Jornada Esportiva da Grigo, na próxima segunda-feira. Se o CRB ganhar, ele passa a Ponte.
Porém, a Ponte não vai entrar ainda na zona de rebaixamento, não. Por quê? Porque a Chape já jogou nessa rodada e já perdeu para o Paysandu. Então, a Ponte não entra na zona de rebaixamento, né? Pode, o Botafogo também tem partida ainda nessa rodada, pode também ultrapassar a equipe da Ponte, que o Botafogo enfrenta o Operário no Santa Cruz. Então, tanto o Botafogo como a equipe do CRB são as equipes que pode passar a equipe da Ponte, mas não entra na zona de rebaixamento. Mas é páreo duro o próximo jogo, é derby, né, ô Marcão? Pois é, Anderson. Como você disse, né, o jogo de hoje, a gente já estava até, a torcida da Ponte, né, já não esperava muito desse jogo, né? Porém, o próximo jogo, derby, né? Aí sim, né? Aí sim é o jogo que pode definir alguma coisa nesse campeonato, né? Tanto para Ponte como para Guarani, né? E vai ser um derby daqueles, né, Anderson? A Ponte realmente tinha alguns jogadores pendurados, né? O Emerson, camisa 18, né? O Emerson Santos não vai jogar, mas o Emerson Santos deve jogar, né? Então, o time da... olha, sobre o jogo de hoje, puxa vida, né? Ele ficou resumido, acaba ficando resumido na cabeça do torcedor como esse último lance do Elvis aí, né? E por que não também dizer que uma melhora do time no segundo tempo, né? O time voltou melhor, depois, inclusive, das substituições, né? O time foi melhor. E com essa esperança aqui, com a volta do Gé, né? Que a gente, né, já foi citado que pode ter essa volta, apesar que o jogador volta totalmente fora de ritmo, né? Mas é um jogador que, de área, né? Aquele, quando a bola sobra, ele empurra para dentro, né? E aí, vai ficar tudo pro derby mesmo, né? Vai ser uma semana difícil, né? O Guarani tem um jogo na segunda-feira, né? O Guarani também joga as suas últimas cartadas nessa segunda-feira, aí se perde para a CRB, aí provavelmente também já pode se dar como rebaixado, né? A semana do derby começa assim, né? Começa até ainda com um jogo do Guarani ainda antes do derby, né? Mas fico alento, pelo menos para o torcedor da Ponte, que o time da Ponte melhorou no segundo tempo, né? E, inclusive, quase empatou, né? Eu acho que o resumo é isso, viu, Anderson? Tá aí, grande Marcos Cruz. Algum destaque a mais que você queira colocar, Marcão? Não, o destaque é que realmente o Marião falou uma coisa que eu gostaria de ter falado, né? O Nelsinho, ele nunca volta com o time modificado do vestiário, né? Mas o time realmente voltou um pouquinho melhor, mesmo antes das substituições, né? O time parece que já deu um alento. Eu não sei se o Ceará também estava um pouco recuado, né? Tanto que depois que o Ceará fez algumas trocas ali também, acabou partindo para cima da Ponte ali, né? E acho que o destaque é esse mesmo. Fica a esperança de ter visto um time jogar dos 20 do segundo tempo até os 45, né? Mais um pouco aí de acréscimo, com um pouquinho mais aí de vontade, né? Um pouquinho mais de presença ali de área, claro, faltando aquele arremate para dentro, né? E vamos aguardar a torcida da Ponte, se ela vai apoiar o time para esse derby domingo. Parece que vai, né? O torcedor parece que está respondendo aí ao pedido da diretoria. E vamos torcer, né? Para que, desde já, né? Que seja um derby aí, um derby de paz, né? Um derby de tranquilidade, né? E apesar que vai valer muita coisa esse derby aí. Grande Marcos Cruz. Eu queria aqui deixar, então, para a gente fechar esse craque da Grigo, eu vou dar o meu voto. Eu gostei muito também da dupla de zaga, por incrível que pareça. Eu gostei mais do Joilson. Gostei realmente mais do Joilson. Mas eu vou ficar com o Wagner Ferreira. Eu acho que o Dodô se movimentou muito, principalmente no primeiro tempo, né? Apareceu do lado esquerdo, do lado direito, ali meio de campo, bolas paradas, era o Dodô que estava fazendo essa função, que ele não é um exímio armador, mas ele estava executando essa jogada. E no segundo tempo, mesmo com a entrada do Elvis, ele ainda soube aparecer também. Então eu fico com o Dodô também. O Dodô, então, fica como
o craque da Grigo nessa jornada esportiva da Grigo. Tá aí. Palmas para o Dodô. Wagnão, você quer ficar mais um pouquinho? Você que manda. Agora eu vou chamar o Wagner Ferreira, ele vai fazer aquela análise legal desse 1-0 para o Ceará, analisar a equipe da Ponte, a equipe do Ceará, a arbitragem. Fique à vontade, viu, Marcão? Se quiser tomar aquela gelada já, eu vou simplesmente agradecer mais uma vez essa participação sua aqui nas nossas jornadas esportivas. Agradeço demais, viu, Marcos Cruz? Ô, Anderson, poxa, eu agradeço você, né, pela oportunidade, né, e feliz mais uma vez de estar aqui, né, triste com a derrota da Ponte, né, mas feliz por estar aqui e mando então um grande abraço para todo mundo que acompanhou esse jogo com a gente, né, um grande abraço para você e pro nosso presidente Wagner, né, que tenham aí um excelente domingo e que Deus abençoe a todos, viu? Até uma próxima oportunidade, então, Anderson. Marcos Cruz. Tá aí, esse Marcos Cruz fez as reportagens nesta partida, nessa jornada esportiva da Grigo. Valeu demais, Marcão. Wagner Ferreira, agora é o seguinte, grande Elcio Correia, tá aqui, hein? Tá aí, ó. Você foi o ganhador, hein? O ganhador aí, então, do boné. Eu entro em contato com você pra gente combinar de estar entregando esse boné. Aliás, precisa entregar ainda do Cleberson também. O Cleberson ainda não conseguiu entregar, né? Mas a gente vai dar um jeito de entregar. Vamos pegar um dia e sair para fazer essa entrega. Wagner Ferreira, 1-0 para o Ceará. Dodô, a gente elegeu o craque da Grigo. E essa sua análise dessa jornada esportiva, dessa partida que acabamos de transmitir lá do Castelão, em Fortaleza, 1-0, Ceará, gol do Lucas Mugni aos 22 do primeiro tempo. Na verdade, o Ceará só jogou o primeiro tempo, né? Fez o gol, aquela discussão se houve ou não a falha do Pedro Rocha, mas eu absolvo o goleiro da Ponte. O chute do Mugni foi forte, no chão, e aí o jogador da Ponte, eu não sei bem qual dos zagueiros ali, tentou colocar o pé na bola, traiu um pouquinho o Pedro Rocha, a bola rasante no chão, raspando a grama, entrou junto. Quem tentou fazer o corte ali foi o Gabriel Novaes. Eu vi depois no replay. Do jogo que estava mostrando. O Gabriel Novaes é aquele que faz o movimento com a perna de tentar tirar. Mas daí a bola passa, né? Passa e aí complica tudo pro Pedro Rocha lá atrás. E nessa ação aí atrapalha o goleiro Pedro Rocha. Ele tá lá para isso, né? Para estar presente em todas as circunstâncias. Mas é uma bola muito rápida. A bola passou pelo Novaes ali e ele nada pôde fazer. Ele foi para a bola, mas a bola entrou no chão e o gol do Ceará. Foi a única coisa praticamente. O Ceará criou algumas outras chances, né? Tanto é verdade que teve muitos escanteios a seu favor. No primeiro tempo foram 7 contra 3. Isso já prova a presença no ataque do time do Ceará. Mas olha, o Ceará também, hein? Time postulante ao título, seja ao acesso, mas ficou devendo, hein? Achava que o Ceará tivesse melhor posicionado em campo e hoje estava com um time quase que titular, tinha 2 jogadores só com problema de contusão e cartão, mas é a força total do Ceará. E o Ceará só jogou o primeiro tempo. No segundo, a gente até esperava, aliás, no primeiro tempo, o único chute a gol da Ponte foi do Iago Dias, né? No finalzinho do primeiro tempo, que o goleiro fez a sua primeira defesa, o Bruno Ferreira. A Ponte viveu de bolas paradas, cruzamentos do Dodô, inclusive, na cobrança dos escanteios, ele que era o cobrador, e então a Ponte ficou devendo no primeiro tempo. Esperava-se que o Nelsinho mexesse no segundo, no intervalo. A entrada do Elvis ali para organizar esse meio campo, para dar liberdade para os laterais, para o Dodô poder se movimentar mais também, e o Nelsinho resolveu não mexer, apenas deu uma posicionada no time, e não é que o Ceará acabou jogando na defensiva, ficou no jogo reativo, esperando a Ponte jogar e confiando no seu sistema defensivo, e a Ponte sim, ficou devendo no seu sistema ofensivo. Faltou, quem que faltou? Faltou o homem de referência lá na frente, o Gé, porque o Gabriel Novaes hoje praticamente não foi citado pelo Anderson na narração. O que é que o Gabriel Novaes realizou hoje? Então, realmente foi engolido ali pela marcação do Ceará, e mesmo com o maior volume de jogo da Ponte no segundo tempo, toque de bola, entrada do Elvis, entrada do Ramon, entrada do Hudson, o próprio Matheus Regis, não apareceu no jogo o Matheus Regis, é verdade,
está sem ritmo de jogo, não joga aí faz 3 ou 4 rodadas. E então a Ponte, com a simples entrada do Elvis, já deu uma melhorada. Aí o Nelsinho entendeu de mexer nas laterais, né? Tirou o Luiz Felipe, colocou o Igor, a Ponte ganhou alguma presença por aquele lado lá. E realmente algumas bolas cruzaram, uma boa presença do Igor. Mas também tomou nas costas. Então é bom ficar esperto. Quando o lateral desce, o zagueiro tem que estar na cobertura ali para não sofrer problemas. A Ponte sofreu algum problema no segundo tempo, nas poucas escapadas que o Ceará conseguiu dar. Enfim, com as alterações do Nelsinho, até achei que ele fez o correto, tirando os jogadores que tinham que sair. O Emerson Santos já estava com cartão amarelo, botou o Hudson também foi amarelado, mas com as entradas do Ramon e do Elvis, a coisa realmente melhorou. O Matheus Regis nem tanto, porque quase não apareceu. Então fica tudo agora, saber qual é o destino da Ponte na sequência do campeonato, no jogo do próximo domingo, no estádio Moisés Lucarelli contra o Guarani. O time deve ser reforçado, né, com a entrada do Gé. Ele vai voltar sem ritmo, é verdade, apenas com treinamentos. Mas os caras que é centroavante, tem o faro do gol, então se sobrar ele guarda como guardou no primeiro turno, lá no campo do Guarani. Quem é que fez o gol de empate da Ponte? Foi o Gé. Então, realmente a Ponte vai entrar com uma força quase que total, se é que podemos chamar de Emerson Santos como desfalque, mas vai entrar com a força máxima, deve mexer na defesa, apesar que a dupla de zaga hoje foi bem. Então o Nelsinho Batista vai ter que resolver aí se ele continua com o Joilson e com o Nilson, se ele volta aí com o Sérgio Rafael, se volta com o Silva, Matheus Silva, enfim, o Nelsinho tem todo o time na mão para montar o melhor time da Ponte para o derby, que será sensacional. No próximo domingo nós estaremos lá no estádio para conferir de perto todas as emoções de mais um clássico campineiro. Enfim, o Ceará venceu por 1-0, foi merecedor apenas pelo primeiro tempo. No segundo, a Ponte escondeu a bola do Ceará, o Ceará respeitou a Ponte, só não tomou o gol de empate no detalhe. E o detalhe foi no último minuto de jogo, com o Elvis, que pegou aquela bola de frente para o gol, ele e o goleiro. Era só ele dar uma amortecida e tocar no canto. Ele foi com muita sede, né? Bateu forte demais, a bola cobriu o travessão e a Ponte perdeu então a chance de fazer o gol de empate. Ceará 1, Ponte Preta 0, continua ainda a Ponte com problemas de rebaixamento, vai ter que somar pontos, pode perder posições com os jogos do Botafogo e quem é que joga mais que pode complicar para a Ponte hoje? O CRB, né? Que vai jogar com o Guarani na segunda-feira. Mas enfim, o campeonato ainda tem alguns jogos pela frente e eu acho que, como disse o presidente Marco Eberlin, né? A Ponte não cai, disse com todas as letras que ele tem convicção de que a Ponte permanece na Série B para a próxima temporada. A arbitragem do trio de Tocantins, olha, sem muito registro, né? Não houve nenhum lance polêmico, houve sim uma falta em cima do jogador da Ponte, do Emerson, em que ele sofreu uma entrada na canela, o árbitro não deu nem falta e nem cartão. Tem alguns jogos a gente vê esse tipo de lance, que o árbitro dá expulsa, cartão vermelho. O cara evita a bola e vai na canela do adversário. Ficou barato para o Ceará, que jogou com seus 11 até o final da partida, e apenas esse deslize. Não teve nenhum lance polêmico a mais além desse, então uma nota aí razoável, nota 6 aí para o árbitro Alisson Sidney Furtado, para os seus assistentes, o Fábio Pereira e para o Cipriano da Silva Souza. Não tivemos a informação da arrecadação, não sei se o Anderson conseguiu apurar, mas um público superior a 20 mil torcedores no Castelão que viram a vitória do Ceará sobre a Ponte Preta por 1-0. Anderson Luiz Grigoletto. Grande Wagner Ferreira. Viu, Wagner? Eu falei, né, que a Ponte não entraria na zona de rebaixamento, mas não é bem assim, não. Vamos lá. Atrás da Ponte Preta. A Ponte tem 14ª colocação, 35 pontos, com 31 jogos realizados. A Ponte joga no próximo domingo. Vamos lá. Botafogo está na 15ª colocação, com 35 pontos também. O Botafogo joga nessa rodada ainda contra, né, hoje, às 21h30, contra o Operário de Ponta Grossa, no estádio Santa Cruz. Então, o Botafogo pode passar a Ponte Preta aí, tá? A Chapecoense está na 16ª colocação. A Chape, eu tô olhando aqui, até estranho. Já jogou, né? A Chape, então, já jogou 31 jogos já feitos. Porém, a Chape, ela abre a 32ª rodada
né? Então não passa. A Chape não passa, não. A Chape pode, né, 34... Não, a Chape passa. Ela abre a 32ª rodada contra a equipe do Santos, jogando lá em Chapecó, lá na Arena Condá. Na quarta-feira. Na quarta-feira, a Chape joga com o Santos. Vamos supor aí, colocar o lado ruim, que a Chape vença a equipe do Santos. Então, a Chape, antes do derby, a Chape passa a equipe da Ponte, certo? A Chape está com 34, vai a 37, passa a Ponte Preta. Tá? A Ponte Preta cairia aí para a 16ª. Porém, antes, na segunda-feira, tem o jogo do Guarani contra o CRB. Se o CRB ganha do Guarani na segunda, a Chape joga na quarta, ganha do Santos, a Ponte Preta entra sim no derby, na zona de rebaixamento. A Ponte vai estar na 17ª colocação. Porque se todos esses resultados, o Botafogo ganhar do Operário hoje, a Chape vencer na próxima quarta a equipe do Santos lá em Chapecó e o CRB vencer o Guarani aqui no Brinco na segunda, a Ponte entra na zona de rebaixamento. O derby vai ser disputado, se Deus o livre o guarde acontecer todos esses resultados, o derby vai acontecer com os dois times na zona de rebaixamento, Wagner. Mas aí você tá torcendo muito pro diabo, né? Para acontecer tudo de pior. Porque, pelo amor de Deus. Tá imaginando o pior. Mas esse cenário dificilmente vai acontecer. O Santos acho que não perde da Chape. Hoje tem o Botafogo e o Operário. Quem garante que o Botafogo vai ganhar do Operário? Embora o jogo esteja em Santa Cruz. E o CRB para ganhar do Guarani tem condições, claro. O Guarani não está jogando nada. Mas joga dentro de casa, jogando suas últimas cartadas. Então, imaginando tudo de pior, pode ocorrer isso que você descreveu agora. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, não. Acho que a Ponte entra no derby fora da zona. Não vai. Wagner Ferreira, muito obrigado. Mais uma transmissão grande. Mário Júnior tá aí, ó, parabenizando o Elcio, né, pelo boné. Mas, o Wagner, muito obrigado, né? Mais uma participação sua, mais uma jornada. Segunda, se Deus quiser, estaremos lá no Brinco de Ouro. Aliás, uma informação, né, até para os amigos. Na segunda estaremos lá no Brinco de Ouro. No domingo, se Deus quiser, estaremos lá no Moisés Lucarelli com o derby. Aí esse que vos fala vai passar aí por um processo cirúrgico, né? Dia 22 eu vou estar entrando na faca e aí os jogos, ou eu estou tentando arrumar um narrador para continuar essas transmissões no estádio, né? Mas então irá o Vagnão, o repórter para o estádio, e eu estarei fazendo daqui, do estúdio, né? Com o pé para cima aqui e a muletinha do lado. Mas até isso acontecer, tem vários jogos pela frente aí, né? Mas, Wagner, muito obrigado, viu? Valeu demais, é mais uma jornada esportiva juntos. Agradeço demais essa sempre ilustre presença sua, esses comentários totalmente coerentes. Esse seu, que eu digo, se existe um profissional na Web Rádio Grego, chama-se Wagner Ferreira. E você é sensacional sempre. Valeu demais, Wagner, por mais essa. Muito obrigado, Anderson Grigoletto. Só antes de finalizar, lembrando que amanhã tem sequência a Copa de Futebol ASEC, a Copa da Imprensa, com patrocínio do IGA Atacado. Então são 2 jogos amanhã, o SBT contra o Císio que representa lá a Rede Família, e às 10 horas a Rádio Cidade Laser enfrenta a IPTV. São 2 bons jogos, hein? A SBT vai liderando o campeonato, o Císio está no outro, está também uma boa presença no campeonato. Aliás, eu tenho a classificação aqui, vamos passar rapidamente, ver se o Alemão Zanqueta está escutando também, está na audiência, para ele comparecer amanhã lá no André Cruz. Então, no grupo A, o SBT é líder, tem 9 pontos, a Rádio Central está em segundo com 7, a Rádio Cidade é em terceiro com 3. No grupo B, o Císio é o primeiro colocado com 4, a IPTV segundo com 3, mas tem jogos a menos, e a Rádio Grego, infelizmente, ainda não venceu, mas joga na outra rodada. Então, os jogos de amanhã, lembrando, SBT contra o Císio e a Rádio Cidade contra a EPTV. Arbitragem do Torrinha, e vamos lá no André Cruz para mais uma rodada da Copa Imprensa de Futebol. Anderson, grande abraço a você, ao Marcão que esteve conosco, ao Mário hoje com a sua presença como convidado,
e a todos que acompanharam esta jornada esportiva aqui da Web Rádio Grigo, com a vitória do Ceará sobre a Ponte por 1-0. Ponte vai tentar a reabilitação no derby, no Clássico Campineiro. No próximo domingo estaremos lá para transmitir Ponte Preta e Guarani, direto do estádio Moisés Lucarelli. Anderson Grigoletto, grande abraço e até a próxima. Isso, grande Wagner. Lembrando que na segunda temos ainda Guarani e CRB, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Bom demais. Bom, vamos agora então com a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Ficha técnica desta partida, 31ª rodada. Hoje, 12 de outubro, em feriado, dia da padroeira Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças também. Jogo disputado na Arena Castelão, jogo que iniciou às 17 horas. Ceará 1, Ponte Preta 0. A equipe do técnico Léo Condé, a equipe do Ceará, jogou com Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, Davi Ricardo e Matheus Bahia. Lourenço, Richardson, Lucas Mugni, Lucas Rian, Eric Pulga e Ailon. Entraram na equipe do Ceará o Recalde, o Thalisson, o Facundo Barceló, o Andrei e também o Luiz Otávio. Amarelados na equipe do Ceará, o Matheus Bahia e também o Lourenço. Anotou o gol do Ceará aos 22 minutos do primeiro tempo, Lucas Mugni. A Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista jogou com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel. Emerson Santos, Dodô, Everton Brito, Iago Dias e Gabriel Novaes. Entraram na macaquinha o Elvis, o Hudson, Igor Inocêncio, o Matheus Regis e também o Ramon Carvalho. Amarelados na macaquinha, o Hudson, o Pedro Rocha, o João Gabriel e o Emerson Santos, que tomou o terceiro amarelo, estará fora do derby Campineiro, derby no número 208. Eleito o craque da Grigo, Dodô, número 7 da Ponte Preta, o craque da Grigo nessa jornada esportiva. Apitou essa partida o Alisson Sidney Furtado, de Tocantins. Fábio Pereira foi o auxiliar número 1, também de Tocantins. E o auxiliar número 2, o Cipriano da Silva Souza, também de Tocantins. Quarto árbitro, o Léo Simão Holanda, do Espírito Santo. E o quarto árbitro do Ceará e o VAR do Espírito Santo foi o Wagner Highway. A ficha técnica, a renda e público não tivemos, né, acesso. Então esta foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Agradecendo demais a participação de todos vocês. Parabéns ao Elcio Correia. Parabéns, Elcio Correia, o ganhador do boné da Web Rádio Grigo. Mais um ganhador desse boné da nossa Rádio Grigo. No derby teremos bola, teremos boné, teremos perfume. Vai ter premiação bastante para você que participa das nossas jornadas esportivas. Agradecer também demais a Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Agradecer ao Maurício, sempre conosco nessa parceria. A Eletrolar, tudo em assistência técnica, em elétrica, hidráulica. Grande Wagner Ferreira e toda a galera que trabalha lá na Eletrolar. VIP, canecas personalizadas, faça sua caneca personalizada, né? Tem aí temas de tudo que você pensar, todos os temas que você bem querer a sua caneca, você pode entrar em contato com a VIP Canecas Personalizadas, que eles fazem para você. Fazem também camisetas, fazem squeeze, gravação a laser. Muito bacana os produtos da VIP Canecas Personalizadas. Biguá Alimentos, sempre uma delícia você estar saboreando os produtos da Biguá Alimentos. Um abraço para o Marcos Tinarelli, para a galera da Biguá Alimentos. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Fique sócio do Clube Concórdia. Entre em contato lá com 996984579, 996984579 e associe-se ao Clube Concórdia. E Iga Atacado, né? O Iga que nos cedeu os uniformes para a disputa dessa Copa Iga Imprensa. Valeu demais. Um abraço ao Norimite Iga. Esses os nossos parceiros. E vem aí, vou falar. Vem aí o Bar do Fumagalli. Bar do Fumagalli, lá no São Bernardo, estará fazendo parte desses nossos amigos parceiros aqui da nossa Web Rádio Grigo. Valeu demais! Mais uma jornada esportiva, hoje derrota da Ponte Preta. 1-0 para a equipe do Ceará. Mas estaremos na próxima segunda, se Deus quiser, com a transmissão de Guarani e CRB, direto do Brinco de Ouro da Princesa. Valeu! Um ótimo
final de sábado para vocês. Um excelente domingão. Valeu, até mais. Tchau, tchau.